Saitama é um humano fraco que um dia decidiu se tornar um herói. Ele treinou todos os dias por 3 anos, o que quebrou seu limitador e lhe deu o poder de um deus, permitindo que ele derrotasse qualquer oponente com um único soco. Não importa o quão grande ou poderoso, um soco é o suficiente. Seus socos são tão fortes que a onda de choque por si só pode dividir a montanha e cortar a atmosfera ao meio. Ele é tão poderoso que consegue pular da lua para a terra mais rápido que a velocidade da luz. E tudo começou no Japão. Quando uma explosão repentina acontece justo quando as pessoas olham pela janela, uma onda de choque leva ao desastre e um monstro alienígena que a causou aparece. E ele parte para lançar outro ataque destruindo prédios. Até mesmo heróis são derrotados por este monstro. Enquanto ele se afasta depois de vencê-los, um repórter tenta avisar as pessoas. Mas sua câmera é destruída no processo. Agora vemos um herói desconhecido a caminho para salvar as pessoas. E em meio ao desastre, uma garota está chorando por ajuda. Nesse momento, o monstro aparece por trás e está prestes a esmagá-la. Mas um herói desconhecido a salva a tempo. O monstro diz: "Você é rápido, quem é você?" Ele diz: "Sou só um cara que é herói por diversão." O monstro fica furioso. "Que tipo de história de origem fajuta é essa?" Ele diz: "Eu fui formado pelo fluxo constante de poluição causado pelos humanos. Eu sou o homem vacina. Vocês, humanos, não são nada além de bactérias causadoras de doenças poluindo esta terra. Então a terra me deu a luz para exterminar vocês." Ele aumenta de tamanho e muda de forma tentando assustar o herói. Mas ele simplesmente o destrói com um soco, eliminando sua existência da terra. Daí que este herói desconhecido é chamado de One Punch Man. Ele fica bravo porque o monstro era fraco demais. Agora vemos seu passado, todos estavam correndo. Um cara parou corajosamente na frente do monstro que pergunta: "Você não quer correr?" Ele diz: "Eu consumi caranguejos demais, e me tornei o Lorde Caranguejo, porque você está parado aí? Você quer morrer?" Ele diz que na verdade não, e se apresenta como Saitama e conta: "Eu tive outra entrevista, fui rejeitado hoje de novo. Estou desempregado, então não me importo em correr, mesmo que o poderoso Lorde Caranguejo tenha aparecido." O Lorde Caranguejo diz: "Seus olhos não têm vida, e você não parece estar com medo. Então vou deixar você ir. Estou procurando por um moleque de queixo grande, ele é minha presa." Enquanto Saitama caminha para casa, ele avista um moleque de queixo grande. De repente, ele se lembra que o Lorde Caranguejo está procurando por este moleque. Ele vai morrer. Ele perguntou: "Você mexeu com o Lorde Caranguejo?" O garoto se lembra e diz: "É, mais ou menos, ele estava dormindo no parque quando eu desenhei mamilos nele." Chocando Saitama, que pensa em salvá-lo, mas não consegue achá-lo fofo, e pensa em ir embora. Nesse momento, o Lorde Caranguejo aparece dizendo: "Eu te achei." E enquanto ele ataca, Saitama arrasta o garoto para longe. Ele diz para o garoto correr porque o monstro está atrás dele, mas o garoto diz: "E a minha bola de futebol?" E o monstro a esmaga. Ele pergunta a Saitama: "Por que você está protegendo este moleque fedorento? Quem quer que tenha tentado tirar sarro de mim, eu matei todos eles, e este moleque desenhou mamilos no meu corpo. Isso me deixa com tanta raiva." Ele diz a Saitama: "Não entre no meu caminho." De repente, Saitama começa a rir e diz: "Você se parece exatamente com um vilão de um anime que eu costumava assistir." E é arremessado para longe pelo monstro instantaneamente. E então, quando o monstro está prestes a matar o garoto, Saitama atira uma pedra nele. Ele está de pé, vivo, e diz: "Quando eu era um garotinho, eu queria ser um herói, então hoje eu decido que quero ser um herói que pode mandar vilões podres como você pelos ares com um soco." Ele grita: "Pode vir." Mas o Lorde Caranguejo soca dizendo: "Belo herói você não tem chance contra mim, seu patético." E justo quando ele está prestes a matá-lo, Saitama pula e puxa o olho dele com sua gravata. E com isso, em poucos momentos, o Sr. Caranguejo é destruído e fica caído no chão. A cena muda para o presente, e enquanto Saitama, também conhecido como One Punch Man, está segurando carne de caranguejo, ele se lembra de como treinou duro, depois daquele dia em que ficou careca. Então ele vai pagar no caixa. Quando as luzes começam a piscar. Quando ele está prestes a pagar, algo destrói o prédio em um instante. Ele sai para ver, e uma perna de monstro enorme pode ser vista que destruiu tudo. Um cientista louco está de pé sobre o monstro dizendo: "Bom trabalho, irmãozinho", cujos passos destroem tudo. Ele se lembra de seu passado quando queria se tornar o homem mais forte. Ele se exercitou muito e trabalhou duro para isso. Enquanto seu irmão preparava um esteroide supremo para ele. Ele o entrega ao irmão e diz: "Você se tornará o mais poderoso com isto." Ele bebeu instantaneamente, o que o transformou em um monstro musculoso gigante. E agora eles andam pela terra para conquistá-la juntos. Ele continua destruindo tudo e seu irmão diz: "Isso é incrível. Agora vamos para a próxima cidade e a destruímos." A sirene começa a soar, e as pessoas são alertadas sobre a criatura. As pessoas estão correndo para salvar suas vidas. O cientista louco diz: "Isso, matem esses ratos imundos", enquanto se diverte com o pânico das pessoas. Nesse momento, Saitama pergunta: "Qual é a sensação de ser o mais poderoso?" E ele grita: "Tem alguém no seu ombro." Ao dar um tapa num ombro e olhar, ele grita: "Ele acidentalmente matou seu irmão."
Ele fica furioso e agarra Saitama. Depois o arremessa para longe com força. Ele então começa a socá-lo ainda mais com raiva, dizendo: eu sou o mais poderoso. Depois disso, ele olha para a palma da mão vendo o corpo esmagado de seu irmão. Ele diz: eu me sinto tão vazio sem meu irmão mais velho. Nesse momento o Oni Punch Man sai da cratera e lhe dá um soco no rosto, destruindo em segundos. Ele, tendo um poder avassalador, acha tudo muito entediante. Ele então se afasta e pensa: o mundo continua o mesmo, desde que me tornei um herói, o mal ainda existe. Eu não causei nenhum impacto. Ele então avista um gato e caminha em sua direção. Ele reflete: tem algo que está me incomodando ultimamente, que é o fato de eu não sentir mais nenhuma emoção. Nesse momento, outro monstro aparece na sua frente, mas ele não sente nada e pensa: então eu me tornei tão poderoso, em troca das minhas emoções. O monstro diz: saia do meu caminho. Mas então Saitama o soca transformando em pedaços. Ele se afasta pensando: agora eu me tornei tão poderoso que um soco é suficiente para matar monstros. Em sua casa, ele lava as manchas de sangue de suas luvas. Então, sentado na banheira, ele pensa que não sente mais prazer em matar monstros. É tão fácil. Então ele vai dormir, pensando: agora, ser um herói é apenas um hobby. Na manhã seguinte, enquanto os pássaros cantam, algo acorda Saitama de seu sono. Ele vê que sua casa está destruída, e um monstro aparece por trás e o arremessa para longe. Saitama pensa que o monstro parece ser forte. Ele pergunta: quem é você? E o monstro responde: nós somos os verdadeiros habitantes da Terra. Não vocês, humanos. Nesse momento, mais de seus amigos aparecem de debaixo da terra. Ele diz: como estamos ficando superpovoados, queremos viver na superfície da terra como os humanos. Mas para isso nós temos que erradicar vocês. Saitama pensa: faz tempo que não encontro oponentes tão dignos. O monstro soca Saitama, mas quando Saitama revida o soco, ele é destruído. Todos os seus amigos ficam chocados ao ver isso. Todos eles começam a ir para cima de Saitama. E a luta deles começa. Eles tentam pegá-lo, mas em vez disso ele soca todos eles. Mas começam a vir para lutar com ele. Mas ele continua se esquivando e lutando contra eles. Os monstros restantes se perguntam que tipo de humano Saitama é. Tão poderoso nunca visto antes. Saitama aparece e diz: eu sou um cara que é herói por diversão. E a terra está sob minha proteção. E então ele começa a socá-los um por um. Ele se sente tão bem enquanto luta. Porque já faz um tempo desde que ele teve uma luta assim. Depois de destruir todos eles, ele respira fundo, mas então o rei monstro aparece. Ele caminha em direção a ele e vai dar um soco. Bem nesse momento, seu alarme toca e ele percebe que foi apenas um sonho. Monstros que vivem no subterrâneo aparecem de verdade. E Saitama salta para lidar com eles, matando o rei instantaneamente. Ele diz ao exército para vir e lutar. Mas eles escapam, colocando uma bandeira: desculpe por isso. No apartamento de Saitama, alguns repórteres falam sobre um surto de mosquitos na TV, enquanto ele enche uma jarra com água e caminha para a varanda. O repórter avisa que os mosquitos já começaram a matar animais na cidade, pede aos cidadãos para ficarem em casa. Enquanto isso, Saitama liga seu cacto. Um mosquito voa e pousa em sua mão. Ele dá um tapa, mas o mosquito não morre e sai voando. Ele tenta pegá-lo com a mão, mas falha. Ele voa e pousa em seu rosto. Ele dá um tapa no próprio rosto. Mas o mosquito ainda está vivo. Então ele coloca a jarra no chão. Ele corre pela varanda tentando matá-lo, enquanto o enxame de mosquitos entra na cidade de Saitama. Uma sirene soa dizendo a todos para ficarem dentro de casa. Um ciborgue loiro olha para um pássaro morto. Ele diz: alvo adquirido. Na cidade, um ladrão sai de uma loja com alguns itens roubados. Ele ri e diz que não há ninguém aqui porque todos estavam com medo dos mosquitos. De repente, um enxame de mosquitos passa voando por ele. Ele pensa que é o vento. Outro enxame o ataca e cobre seu corpo. Ele se debate, mas eles sugam seu sangue, deixando um corpo ressecado. Os mosquitos formam um enxame maior, revelando um monstro fêmea dentro. Ela lambe os lábios enquanto eles voam ao seu redor. Então ela diz: esse sangue não foi suficiente para mim, vão buscar mais. Perto dali, o homem loiro que é um ciborgue aponta as mãos para ela e dispara um raio de fogo. Ele diz: então é você quem está controlando os mosquitos? Se eu te matar, talvez eles desapareçam. Ela ri e comanda seus mosquitos: tragam-me o sangue daquele tolo. Eles o cobrem, mas ele queima todos eles. Ela fica chocada ao olhar para a mão flamejante dele. Ele diz a ela que vai matá-la. Ela ri e diz: vá em frente e tente. Enquanto isso, Saitama bate as mãos com raiva, dizendo: te peguei. Mas o mosquito sai voando, o que o faz roer os dentes de raiva. De volta ao ciborgue, ele salta para socar o monstro. Ela se esquiva e usa suas garras para atacar, mas ele bloqueia com o braço. Ele a atinge com uma explosão. Ele pousa em uma parede e salta em direção a ela. Mas ela o joga no chão.
Ele desliza pelo chão e dispara raios nela. Ela se esquiva deles e arranca o braço dele. Ela ri, mas percebe que ele cortou as pernas dela. Ela olha chocada e tenta correr. Ele dispara um raio nela, mas o enxame bloqueia o ataque enquanto ela escapa. Ela diz: eu preciso de sangue para lutar com esse cara. Enquanto o Cyborg corre em direção ao enxame, ele olha para ele e se prepara para disparar um raio, mas para quando vê Saitama correndo furiosamente em sua direção perseguindo um mosquito com um spray de insetos. Saitama vê o enxame e fica chocado. O Cyborg o avisa para fugir, porque o enxame atacará em breve. Eles ouvem o monstro rir, então o enxame cai sobre eles e destrói os prédios ao redor. O Cyborg usa sua mão para criar raios e destruir o enxame. A explosão incendeia as ruas quando a fumaça se dissipa. O Cyborg diz: eu destruí todos os mosquitos porque estavam todos juntos. Ele diz: eu me certifiquei de que não havia civis antes de disparar. O raios ele se lembra de Saitama e se vira, vendo-o mais bem. Saitama agradece a ele por matar os insetos. Enquanto o Cyborg o encara em choque, ele ouve uma risada e vê a monstra. Ela evoluiu e está mais forte agora. Ela diz: eu não preciso mais daqueles insetos, e destrói um prédio, o que o surpreende. Ela avança rapidamente, e aparece atrás do Cyborg, rasgando sua lateral com suas garras. Ele tenta socá-la, mas ela o levanta no ar e o ataca, despedaçando seu corpo com suas garras. Enquanto ele cai, ela lhe diz: eu vou te matar. O Cyborg tenta se autodestruir para matar os dois. Ela se aproxima dele para atacar, mas de repente Saitama aparece e a mata com um tapa. Ele cai no chão e pergunta o nome de Saitama. Saitama diz que é Saitama. O Cyborg pede para se tornar seu discípulo. Saitama diz: tudo bem. No dia seguinte, o Cyborg está na porta do apartamento de Saitama. Ele o chama. Saitama espia para fora e diz: então você veio. O Cyborg se apresenta como Genos. Dentro de casa, Saitama diz a ele que não quer um discípulo. Então ele diz: como seu corpo já está de volta, Genos lhe diz que partes de seu corpo podem ser substituídas. Ele aponta para a cabeça dele e pergunta se é uma armadura. Saitama fica com raiva e pergunta: qual é o seu problema? Genos diz: 4 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu vivia pacificamente com minha família, até que um Cyborg louco perdeu o controle e atacou minha cidade. Ele matou minha família, deixando apenas a mim vivo. Um doutor que passava pela cidade me resgatou. O doutor estava em uma missão para parar o Cyborg. Eu pedi ao doutor para me transformar em um Cyborg e prometi parar o assassino louco. Saitama ouve impacientemente enquanto Genos diz: agora eu tenho 19 anos e tenho viajado por aí lutando contra o crime e o mal, mas ainda não encontrei o Cyborg. Ele diz a Saitama que foi descuidado quando lutou contra a monstra mosquito porque não analisou as informações dela. E ele se precipitou para lutar com ela, apenas para perder. Se Saitama não estivesse por perto, ele teria morrido, ele diz. Quando ele viu Saitama matar a monstra com um soco, ele quis se tornar seu discípulo. Saitama treme ao ouvir sua longa história e grita com raiva para Genos: chega, seu idiota. Em um laboratório, um homem diz que a garota mosquito foi morta com um soco. Ele vê uma foto de Saitama e pensa que ele seria um ótimo objeto de estudo. Ele diz a um homem para trazê-lo aqui, para que eles possam estudar seu corpo. Enquanto isso, na casa de Saitama, Genos implora para que ele o treine para se tornar mais forte. Saitama concorda em ensiná-lo, mas avisa que será difícil, e pergunta se ele concorda com isso. Genos diz que sim. De repente, Genos se abaixa e diz: inimigos estão vindo. Um monstro arrebenta o teto para atacá-los, mas Saitama o mata com um soco. No andar de baixo, um monstro lesma e um monstro sapo aparecem. Genos o sente e pula para atacar, mas fica chocado ao ver que Saitama já os derrotou. Enquanto Saitama fala com ele, um par de mãos o arrasta para o chão. Genos corre para ajudar, mas Saitama diz: está tudo bem, eu estou bem. De repente, um relâmpago aparece atrás de Genos. Ele se vira e vê um Cyborg. O Cyborg pula e o ataca, mas ele desvia e o chuta, e ambos trocam socos. Genos diz: eu tenho algumas perguntas para você. Enquanto isso, um monstro leão se aproxima de Saitama e ri dele por estar preso. Outro monstro sai do chão. Genos se vira de volta e o Cyborg o ataca, mas ele dá um passo para o lado e o queima. Ele salta das chamas e o ataca. Ele recua. O Cyborg diz: você não é nosso alvo. Nós queremos o seu mestre. Genos pergunta o que eles querem com Saitama. O Cyborg lhe diz que não é da sua conta, e se aproxima para matá-lo. Enquanto isso, o monstro leão fala com Saitama. Ele boceja e diz: vá embora, deixando o monstro furioso. Ele ri e lhe diz: eu vou arrancar seus olhos. Saitama sai do chão e diz aos monstros para se desculparem por destruir seu telhado. O monstro tenta ameaçá-lo, mas Saitama tira a poeira de suas calças e diz: espere aí, deixe-me tirar essa sujeira. Quando ele termina, o monstro mostra suas garras e o ataca. Ele desvia do monstro leão, que aumenta seu poder, e começa a atacar Saitama muito rapidamente. Saitama desvia de todos os ataques, voa para o ar e diz: socos normais consecutivos. Ele soca o monstro matando-o instantaneamente. Seu corpo cai, e ele encara outro monstro. Ele entra em pânico e foge cavando pela terra. Saitama aparece no subsolo e o soca para fora. Ele se levanta e
Vê Genos conversando com um chimpanzé de armadura todo espancado. Ele diz: vocês não podem vencer nosso lutador mais forte. Saitama mostra a ele um globo ocular e pergunta: é este aqui? O chimpanzé de repente implora e diz que lhes contará tudo. Agora vemos a casa de um cientista brilhante que fez muitas descobertas científicas que lhe renderam muitos prêmios. Mas alcançar seus objetivos o fez perder a fé na humanidade. As pessoas não apoiavam suas ideias porque o achavam estranho. Seu sonho era evoluir os humanos e aumentar sua força física e poder. Mas ninguém se ofereceu para ajudá-lo. Isso o deixou com raiva, e quando lia os jornais via outros cientistas zombando de suas ideias e o chamando de aberração. Ele decide perseguir seu sonho sozinho e começa a pesquisar em seu laboratório. Ele faz uma descoberta na idade avançada de 70 anos. Com sua pesquisa, ele se torna jovem novamente e cria clones de seu corpo. Então, ele nomeia seu laboratório de Casa da Evolução. Com seus clones, ele começou a experimentar e a criar monstros. Saitama o interrompe, vá direto ao ponto. Genos diz: o mestre é um homem ocupado, conte sua história em poucas palavras. O chimpanzé Lius diz: meu chefe está curioso sobre o seu corpo. Saitama diz: não estou interessado em caras. Genos esclarece o mal-entendido. O cientista quer seu corpo para pesquisa. Saitama diz a Genos: vamos lá lidar com o cientista agora. Tem uma promoção que eu não quero perder amanhã. O chimpanzé tenta enviar uma mensagem secreta, mas Genos retorna e lhe pergunta se ele conhece o ciborgue que matou sua família. O chimpanzé diz: eu não sei. No laboratório, o cientista está furioso que os monstros que ele enviou para capturar Saitama estão mortos. Seus clones lhe dizem que Saitama e Genos estão a caminho. Ele diz que se eles chegarem ao laboratório, podem destruir todo o seu trabalho e pesquisa. Ele lhes diz para se prepararem para usar o Carne Kabuto, sua arma secreta. Eles ficam chocados e com medo ao ouvir isso. Ele lhes diz que só o usará como último recurso e ativa todas as armadilhas no prédio a caminho do laboratório. Genos pergunta por que Saitama simplesmente não voa até lá. Saitama diz a ele que é humano e não pode voar. Eles pulam sobre algumas rochas e chegam à Casa da Evolução. Saitama conta os andares do prédio, mas Genos usa uma rajada de fogo para destruir completamente o prédio. Saitama pergunta por que ele fez isso. Genos lhe diz que era melhor destruir o prédio instantaneamente do que lutar contra todos os monstros lá dentro. Eles encontram uma porta que leva ao subsolo, e Saitama a abre. Enquanto isso, um clone está atirando em um monstro. Ele está com medo e grita para o monstro parar. O monstro esmaga até a morte e respira pesadamente. É um salão enorme. O cientista se aproxima do monstro. Ele pergunta se ele se sente bem. O monstro lhe diz que está cansado de ficar trancado no escuro. Ele quebra suas correntes e diz ao cientista que ele é o mais forte do laboratório. O cientista diz a ele que foi trancado por ser mentalmente instável. O monstro ri e diz a ele que é mais inteligente e mais forte que o cientista e seus clones e que eles deveriam obedecê-lo. O cientista diz para ele o matar se quiser, mas lhe mostra uma foto de Saitama e diz que quer o corpo de Saitama a qualquer custo. Ele diz que Saitama é forte, então o quer vivo ou morto. O monstro sorri. Enquanto isso, Genos e Saitama estão dentro do prédio. Genos para de repente. Ele diz a Saitama que sente duas pessoas se aproximando deles. É um monstro segurando o cientista e avançando em sua direção. E arremessa Genos contra a parede. Ele se apresenta como Carne Kabuto e diz a Saitama que há uma sala de treinamento onde eles podem lutar. Saitama, irritado, diz a ele: vamos fazer isso. O monstro ri. Na sala de treinamento, ele diz a Saitama que eles podem lutar o quanto quiserem. De repente, um raio de fogo de Genos o atinge. Genos entra correndo na sala e o chuta. Então começa a disparar raios nele. Ele salta para atacá-lo e o soca várias vezes. O monstro joga para trás. E ele rola até que Saitama o segura. Ele diz a Saitama que ainda pode lutar. Saitama diz para ele não se esforçar demais. Genos dispara um raio de fogo no monstro, mas ele o repele com seu sopro, surpreendendo Genos. O fogo queima seu cabelo. O monstro zomba deles, enquanto Saitama se prepara para lutar. Ele diz ao monstro que aquilo foi bem impressionante. Enquanto isso, o cientista está ferido. Ele caminha em direção à sala de treinamento. Ele se lembra de quando era mais jovem e cercado por pessoas tolas. Foi quando ele decidiu melhorar a raça humana para que todos não fossem tão burros. Ele cai de joelhos e pensa na luta que está acontecendo. Ele diz: eu preciso ver o resultado do meu trabalho duro, e entra na sala de treinamento. Ele pensa: como essa luta vai terminar? Saitama se aproxima do monstro e diz: espero que você não seja fraco. O monstro avança, surpreendendo Genos. De repente, ele recua com um salto. Ele está com medo. Saitama pergunta: o que você está fazendo? O cientista fica chocado com isso. O monstro está com medo e pensa: esse cara teria me matado se eu o atacasse. Agora mesmo? Ele grita: como você ficou tão forte? Todos olham para ele espantados. Ele diz: tudo bem, eu vou te contar. Genos, você também escute. Genos pensa: será que ele vai nos contar o segredo de sua força? O cientista diz: eu também quero saber. Saitama pergunta: quem é você? Genos pensa: ele não deve deixá-lo saber seu segredo.
Saitama diz a eles que é um exercício de treinamento. O cientista pensa que tipo de treinamento? Saitama diz a Genos que ele tem que fazer isso, não importa o quão difícil seja. Flexões falsas, abdominais falsos e agachamentos falsos, o que o surpreende. Ele também diz uma corrida falsa todos os dias. Ele lhes diz para comerem 3 refeições por dia. E que uma banana de manhã está bom. Ele os avisa para não usarem o ar-condicionado no verão, ou o aquecedor no inverno. Para fortalecer a mente, ele lhes diz que fazia isso todos os dias, não importava o quão cansado estivesse. Mesmo quando seu corpo fazia barulhos estranhos, ele continuava. Um ano depois, ele notou que seu cabelo tinha caído. E ele tinha se tornado mais forte. Ele lhes diz para treinarem duro até o cabelo deles cair. Ele diz que todos esses experimentos com humanos artificiais não os tornarão fortes. Eles todos o encaram em choque. Genos diz com raiva, mestre, você está a gozar comigo. Ele lhe diz que esse treino é básico, e que não quer ouvir piadas. Ele diz que sua força não pode ser alcançada apenas com treino. Ele implora para que Saitama revele seu segredo. Saitama fica confuso e diz, foi isso que eu fiz. O monstro começa a se transformar, o que assusta o cientista. Ele diz, se você não quer nos contar seu segredo, que assim seja. Eu vou arrancar isso de você na porrada. Ele se transforma em seu modo carnificina. Ele lhe diz que esta forma dura uma semana. Até o próximo sábado, e depois de matá-lo, ele entrará na cidade e a destruirá. Saitama fica surpreso, enquanto o monstro avança e o soca arremessando-o para longe. Enquanto ele o soca, Saitama pensa, este cara vai lutar assim por uma semana inteira. Enquanto ele cai, ele o soca pela sala, enquanto Saitama pensa, eu cometi um erro, enquanto cai e estilhaça o chão. Enquanto ele o soca continuamente, Saitama bloqueia enquanto o monstro diz, morra. O cientista observa a luta deles. Saitama pensa, se o monstro parar de lutar no próximo sábado, uma semana inteira a partir de hoje, isso significa que hoje também é sábado. Ele cerra o punho e o soca matando o monstro e grita. Hoje é dia de promoção no supermercado. O cientista fica chocado e pensa, quem é esse cara? Saitama segura a cabeça e grita. Eu estraguei tudo. O cientista pergunta do que ele está a falar. Genos mostra-lhe um panfleto. Ele explica que Saitama está chateado porque está a perder uma grande promoção no supermercado, que é hoje, já que é sábado. Genos diz a Saitama que eles ainda têm 4 horas para ir à loja. Eles abrem um buraco na parede com um soco e saem. O cientista pensa, cansei-me da evolução. Agora vemos um cara careca dirigir-se às pessoas sobre desigualdade. Ele pergunta, por que os ricos ficam mais gordos e os pobres passam fome? Por que não podemos dividir a comida igualmente, em vez de trabalhar o tempo todo por ela? Hoje, eu, Hammerhead, o líder da Sociedade Paraíso, prometo criar um mundo onde as pessoas não serão forçadas a trabalhar. Nesse momento, seu subordinado diz, chefe, ninguém está a ouvir. Ele grita, essas pessoas são idiotas, vamos destruir a cobertura do homem mais rico, de Ares. Ele vê o prédio do homem rico. Ele fica com raiva e diz, de jeito nenhum ele fez tanto dinheiro legalmente. Destruam. Seu subordinado soca o prédio. O líder ri e fala sobre como seus trajes de batalha são fortes, mas seu subordinado verifica um mapa e diz, chefe, destruímos a casa errada. Hammerhead olha para eles furioso e diz, todo mundo comete erros. Enquanto isso, debaixo de uma árvore, uma criança observa um homem que pega o fio de um balão. Ele sobe em sua bicicleta. Enquanto a criança segura o balão e lhe agradece, ele faz um sinal de positivo com o polegar e vai embora. Na casa de Saitama, ele acorda a gritar, eu não vou jogar pedra, papel, tesoura com você. Mas logo percebe que foi apenas um sonho. Ele liga à TV. Uma mulher no noticiário fala sobre a Sociedade Paraíso e seu ataque ao prédio. Saitama escova os dentes. Enquanto a mulher descreve o Hammerhead, ela diz que ele é um criminoso procurado que uma vez espancou os funcionários de uma empresa e os mandou para o hospital. Saitama assiste ao noticiário enquanto bebe água. Ele acha o noticiário chato. A mulher diz que todos os homens com o Hammerhead são carecas, o que o deixa pasmo. Ele vê fotos deles. Enquanto a âncora do jornal avisa que todos os homens carecas devem ser evitados, ele pensa, serei confundido com um vilão mesmo sendo um herói. Ele veste seu traje de herói, pensando vou fazê-los pagar. Enquanto isso, a polícia não consegue parar o Hammerhead e seus homens. Eles seguem pela rua, até que um herói se aproxima de bicicleta e tenta detê-los. As multidões se animam porque ele está aqui para ajudá-los. Ele estaciona sua bicicleta e para na frente deles. Ele diz Mumen Rider chegou. Ele corre para atacá-los, mas acaba sendo brutalmente espancado. Em um prédio, o mordomo avisa o homem rico que o Hammerhead está vindo. O homem se recusa a fugir. Seu guarda lhe diz para não entrar em pânico que ele cuidará deles. O mordomo diz, você é apenas um homem, e o homem pergunta se ele consegue dar conta. O guarda se teleporta para trás deles. Ele diz que vocês deveriam se preocupar com os corpos deles, porque eu vou matar todos eles, o que os choca. Ele diz que apenas o Hammerhead pode ser um problema.
Enquanto eles andam, um deles aponta para o prédio do homem rico. Ele diz que as pessoas o chamam de cocô dourado. Hammerhead manda eles continuarem andando. Eles continuam andando até que ele os para. O guarda aparece de uma sombra e diz que o homem rico o enviou. Ele lhes diz que ninguém sobreviveu ao seu ataque, mas se eles se renderem, ele poupará suas vidas. Ele sorri para eles. Hammerhead manda eles o atacarem. Eles avançam em sua direção. Ele corre até eles e corta a cabeça de um homem, depois começa a fatiar as cabeças deles. Ele gira no ar e corta a cabeça de um homem em 3. Enquanto ele fatia as cabeças deles, Hammerhead fica com medo. O guarda salta em sua direção e mata um homem na sua frente. Hammerhead cobre a cabeça com medo. O guarda fatia sua armadura. Hammerhead, com raiva, esmurra o chão, criando uma onda de choque. Ele olha ao redor e encontra o guarda em uma árvore. Então ele joga uma pedra enorme nele. Na cidade, as pessoas têm medo do Saitama por causa de sua cabeça careca. O guarda continua desviando das pedras. Ele sorri e cobre a boca. Hammerhead lhe diz: você não pode me vencer. Estou lutando por justiça. O guarda olha para as pedras. Ele pensa, ele está tentando me atrair para lutar com ele de frente. Hammerhead pega uma pedra e diz que continuará jogando-as nele. O guarda ri e diz muito patético. Então ele avança em velocidade supersônica em sua direção. Hammerhead levanta uma árvore enorme e a esmaga contra ele. Ele grita: pensem como você foi estúpido por lutar comigo. De repente, uma faca perfura sua cabeça por trás. Ele cai e o guarda faz uma ligação. Enquanto ele faz a ligação, ele percebe que o Hammerhead desapareceu. Hammerhead foge com a faca na cabeça. Pensando, ainda bem que tem um crânio forte. Ele pensa, um dia eu vou matar aquele desgraçado. Enquanto corre, ele vê Saitama na floresta. Saitama se vira e o percebe. Enquanto isso, reparos estão sendo feitos no corpo de Genos. Ele conta ao doutor como Saitama salva sua vida da garota mosquito. O doutor diz a ele que está feliz por Genos estar bem. O doutor diz a Genos que ele entende, que ele se sente grato a Saitama por salvar sua vida. Ele lhe fala sobre um novo conjunto de armadura que está fazendo para ele que o tornará ainda mais forte que o Saitama, o que surpreende Genos. Na floresta, Hammerhead pergunta a Saitama se ele veio para se juntar ao paraíso. Ele lhe diz que veio para acabar com eles. Hammerhead ataca Saitama, levantando poeira. Quando a poeira baixa, ele fica chocado ao ver Saitama de pé. Saitama está desapontado, o traje de poder é fraco. Hammerhead fica com raiva e lhe diz que foi difícil conseguir os trajes. Ele aumenta seu poder e fica maior, raios saem do traje. Então ele gira os braços para atacá-lo. Saitama segura seus braços, deixando o cabeça de martelo atordoado. O cabeça de martelo pergunta: quem diabos é você? Saitama dá uma cotovelada na barriga dele e destrói completamente o traje, deixando-o nu. Ele implora para que Saitama o poupe. Saitama diz para ele não ser mais mau e o deixa ir. Ele foge para a floresta. Enquanto Saitama caminha pela floresta, o guarda aparece e pergunta se ele viu o cabeça de martelo. Ele aponta para onde o cabeça de martelo correu. De repente, uma faca voa em sua direção. Ele a pega, mas uma lâmina também voa em direção aos seus olhos. Ele segura a lâmina, o que surpreende o guarda. Ele quebra a espada do guarda. Ele diz que não é um dos paradisers. O guarda não acredita nele. Ele tenta explicar, mas o guarda aponta para sua cabeça careca. Saitama diz a ele que é um herói. O guarda diz que nunca ouviu falar dele. Ele lhe diz: você bloqueou meus ataques 2 vezes. Eu treino desde criança. Mas mesmo assim você defendeu meu ataque com tanta facilidade. Não posso deixar você viver. O guarda começa a se mover muito rapidamente ao redor dele. Saitama diz a ele que você só quer lutar comigo. É por isso que você está sorrindo de forma estranha. O guarda sorri e pula no ar, pensando: você consegue ver o quão rápido eu sou? O guarda corre ao redor dele em alta velocidade. Enquanto o guarda avança em sua direção, ele se vira e diz: eu quero ir embora. O guarda fica chocado e gira para chutá-lo. Saitama desvia do chute e levanta o braço. O guarda cai sobre ele com suas partes baixas, atingindo o punho de Saitama. Saitama se desculpa e diz que foi um engano. O guarda diz a Saitama que ele é um ninja, e seu nome é Sonic da velocidade do som. Ele diz que ficará mais forte e o vencerá. Ele pergunta seu nome. Ele diz a Saitama que não descansará até derrotá-lo, enquanto treme de dor. Saitama o incentiva a treinar duro. Naquela noite, no apartamento de Saitama, Genos pergunta que tipo de pessoa tem um nome desses. Genos diz que vai se livrar do ninja se ele incomodar Saitama. Saitama manda Genos ir para casa. Ele diz a ele que encontrou um problema. Hoje Genos pergunta qual era o problema. Saitama diz que ninguém sabe quem eu sou, o que surpreende Genos. Saitama diz a ele que lutou contra muitos monstros, e mesmo assim ele não é popular. Ele acha que já deveria ter um fã-clube, mas o cabeça de martelo disse a ele hoje que nunca tinha ouvido falar dele antes.
E ele diz que as pessoas da cidade o chamaram de terrorista, esquecendo dos monstros que ele derrotou no passado. Genos se lembra das notícias falando apenas sobre o homem da bicicleta, não sobre Saitama. Ele tem uma ideia, e pergunta se Saitama está no registro de heróis. Eles leem sobre um teste que as pessoas precisam fazer antes de se tornarem heróis oficiais. Os heróis são pagos por seu trabalho. Saitama diz que não sabia. Ele pergunta se Genos está registrado. Ele diz que não. Ele diz a Genos que eles deveriam se registrar juntos, e ele o tornará seu discípulo oficial. Enquanto isso, na floresta, o cabeça de martelo implora enquanto alguém o soca. Dois robôs estão perto de seu corpo sangrando, falam sobre como ele roubou os trajes. Ele chora enquanto eles vão embora e agradece a sua mãe por seu crânio grosso. Mais tarde, Saitama preenche um formulário de inscrição de herói enquanto assiste à TV. A âncora do noticiário fala sobre a sociedade paraíso e como os jovens não querem trabalhar. Saitama diz que ele e o cabeça de martelo são parecidos. Ele se deita e se pergunta o que teria acontecido se ele não fosse um herói. Na próxima cena, na sede da Associação de Heróis, os oficiais falam sobre o Mumen Rider querer permanecer como um herói de classe C. Um oficial fala sobre o teste de entrada para heróis. Uma mulher diz que temos 50 candidatos este ano. Os oficiais estão animados com o grande número. Um homem careca pergunta se o candidato especial vai aparecer. Um oficial diz que sim, ele provavelmente aparecerá, enquanto segura um documento com uma imagem de Genos. No dia do teste, muitos candidatos comparecerão ao local do exame de certificação de herói. Dentro do salão, Saitama também aparece para o teste de herói. Alguns homens apontam e riem dele porque ele parece bobo. O anunciante manda-lhe fazer passos laterais. Ele faz isso muito rapidamente, o que o surpreende. Em seguida, ele supera todos no evento de levantamento de peso. Ele vence uma corrida com uma velocidade insana. O arremesso de peso de Saitama atinge o teto, no evento de arremesso de peso, e sua cabeça fica presa no teto no evento de salto em altura. Ele mostra sua velocidade no bate-toupeira, e sua força ao socar uma máquina através da parede. Os homens que zombaram dele ficam maravilhados e começam a ir embora. No vestiário, Saitama espera pelos resultados do teste. Genos se aproxima dele. Saitama pergunta se ele já terminou o teste. Ele diz que sim, então ele pergunta a Genos como foi o exame. Ele lhe diz que o teste foi fácil demais. Saitama concorda que os testes físicos não foram nada desafiadores. Genos lhe diz que para passar, eles precisam de pelo menos 70 pontos. Uma hora depois, eles verificam seus resultados. Genos tem uma pontuação perfeita de 100 pontos. Ele diz a Saitama que obtive uma classificação classe S. Ele pergunta sobre os resultados dele. Saitama puxa o papel até a metade. Ele diz, eu também sou classe S. Genos o elogia e diz como esperado do mestre. Então ele pergunta como foi sua entrevista. Saitama não entende. Na entrevista de Genos, um oficial lhe mostra a Casa da Evolução. Ele lhe diz que eles estavam os investigando, e descobriram que o laboratório foi destruído recentemente. Eles perguntam se ele foi o responsável por destruí-lo. Ele lhes diz que foi ele. Eles ficam chocados, e imediatamente lhe dão uma classificação classe S. Genos diz a Saitama que talvez ele fosse forte demais. Por isso não se deram ao trabalho de entrevistá-lo. Saitama se vira envergonhado e diz, talvez seja porque eu sou classe C. Genos explica que pensou que a letra era, por causa da forma como Saitama abriu o envelope. Saitama grita com ele para parar de analisar. Um anúncio convida ambos para irem ao auditório. Saitama diz a Genos que as classificações não importam. Em um set de filmagem, um homem bonito recebe um telefonema informando que Genos passou no exame. Ele diz que aprova. Em seguida, no auditório, um homem parabeniza os dois por terem passado. Ele lhes diz que Saitama teve sorte de passar, e que deveria se esforçar. Saitama masca chiclete enquanto escuta. Ele lhes diz para serem humildes porque seus rostos serão mostrados no site dos heróis. Ele pula na mesa, e faz uma demonstração de artes marciais. Ele lhes diz para se tornarem um herói como ele. Saitama sopra uma bola de chiclete que explode em seu rosto. O herói lhes diz que tem muito poder e se não tomarem cuidado ele pode fazer com que sejam rebaixados. Naquela noite, enquanto caminham para casa, Genos lhe conta que a associação foi formada alguns anos atrás. Ele diz a Saitama que um bilionário rico a fundou quando seu neto foi sequestrado por um monstro, e um transeunte ajudou a salvar a criança. Genos diz que, como novos heróis, eles seriam conhecidos em todo o mundo, e seriam pagos pelo trabalho. Ele para e diz a Saitama que agora é oficialmente seu discípulo. Ele deseja boa noite a Saitama, e vai embora. Saitama pensa. Ele não deveria ter aceitado Genos como discípulo. Em um escritório, um herói reclama de Genos e Saitama, dizendo que eles são idiotas e morreriam em breve. Um oficial parado perto da janela diz a ele que Genos tirou notas perfeitas. Mas Saitama teve notas ruins na redação, mas teve uma pontuação física perfeita, quebrando todos os recordes anteriores. Ele diz a ele que Saitama tem o corpo de um deus. Ele avisa o herói que, se não tomar cuidado, Saitama o superará. A caminho de casa, Saitama pensa em como chegar à sua classe e diz: Genos é incrível. Ele para e vê o herói Snack, que corre, pula e para na frente dele.
Snack diz a ele que os heróis esmagam os novatos, para que não percam suas classificações para eles. Ele soca Saitama com um punho de serpente. Na cena seguinte, Snack está no chão. Saitama vai embora, deixando-o lá. No dia seguinte, Genos e Saitama estão em um vale. Genos diz a ele que ambos estão classificados em último lugar em sua classe, e que precisam realizar atos heróicos para conseguir seus nomes de herói. Saitama pergunta o que são nomes de herói. Genos diz a ele que são nomes que as pessoas dão aos heróis. Saitama se preocupa que possa ser chamado de careca de capa. Genos agradece a Saitama por concordar em vir hoje. Saitama diz a ele que não tem problema e se afasta até parar a uma certa distância. Ele pergunta a Genos: estamos apenas praticando, não lutando de verdade? Ele responde que sim, mas acrescenta: eu quero que você lute a sério. Genos assume uma postura de luta. Ele avança em direção a Saitama e o chuta. Mas Saitama se abaixa. Ele se vira no ar e gira para chutá-lo novamente. Genos se move rapidamente, depois voa e aterrissa com um chute. Isso estilhaça o chão. Saitama salta para longe, mas Genos dispara uma rajada nele. Ele aterrissa e diz que foi por pouco. Genos atinge o chão com sua rajada, sai voando e persegue Saitama em velocidades supersônicas. Enquanto eles correm, ele soca Saitama, destruindo a encosta da montanha no processo. Saitama desaparece. Genos o procura com raiva e o encontra correndo. Ele aterrissa na frente dele, então transforma suas mãos em um canhão, disparando um enorme raio de fogo. Pensando que o acertou, Saitama toca em seu ombro por trás e diz: eu venci. Genos tenta socá-lo, mas Saitama salta para trás. Genos o lembra das regras da luta de treino, que ele deve lutar a sério sem se conter e parar de desviar. Genos pensa que Saitama não conhece a própria força, e que talvez com essa luta, ele possa entendê-la. Ele diz a Saitama para não ter piedade. De repente, Saitama avança em sua direção. Genos tenta chutá-lo, mas ele aparece atrás dele. Genos vê a morte enquanto um punho enorme se aproxima de seu rosto. Mas Saitama para o soco a centímetros de seu rosto. Ele dá um tapinha em sua cabeça e diz: vamos comer. Genos pensa: eu quero me tornar forte, mas não consigo me ver chegando perto do poder do mestre. Ele olha para trás e vê um vale enorme causado pelo soco de Saitama. Ele pensa que Saitama está em um nível diferente. Em um estacionamento, um homem bonito faz uma ligação. Ele pergunta a localização de Genos e diz que quer encontrá-lo. Em um restaurante, Saitama e Genos estão comendo macarrão. Saitama vê um bônus da loja e o desafia para uma disputa de lamen. As pessoas ao redor e o dono da loja ficam chocados. Enquanto comem, Saitama desmaia, mas Genos bebe a tigela grande de lamen e pergunta se venceu. A porta se abre e o homem bonito entra, surpreendendo a todos. Ele se aproxima de Genos e se apresenta como Máscara Doce, herói de rank 1 da classe A. As mulheres atrás ficam maravilhadas por ele estar ali. Saitama avisa Genos que ele pode estar ali para lutar com ele. Genos diz a Saitama para esperar aqui. Do lado de fora da loja, o homem pergunta se ele é da classe S. Genos diz que sim e pergunta qual o problema. Mais tarde, Genos volta para a loja. Saitama diz que para alguém tão bonito vir até aqui, você deve ser realmente da classe S. Então ele pergunta se eles lutaram. Genos diz que não, ele apenas veio me dar as boas-vindas à Associação de Heróis. Enquanto conversam, algumas garotas se aproximam e pedem para apertar as mãos de Genos. Ele aperta as mãos delas enquanto Saitama observa. Mais tarde naquela noite, enquanto voltam para casa, Saitama diz que os heróis são tratados de forma diferente com base nos ranks e aponta para o envelope que Genos está segurando. Ele diz para Genos dar o seu melhor. Genos se lembra do encontro com o homem bonito. O homem lhe diz para ser um símbolo da justiça. Como esperado de todos os heróis da classe S, o homem bonito pergunta como foi o exame. Genos lhe diz que foi uma perda de tempo. Ele pergunta se o homem veio para lutar. O homem levanta a mão. Ele diz a Genos para ter cuidado. Ele diz que vai esquecer o que Genos disse sobre o exame ser inútil e agradece por seu tempo. Ele dá um tapinha em seu ombro e diz: bem-vindo à equipe. Genos diz a Saitama que tem algo que precisa fazer. Saitama lhe deseja boa noite. E eles se separam. Em uma cobertura, o homem bonito diz: uma perda de tempo. Que homem interessante. Em seguida, vemos a casa de Saitama. Ele está lendo um livro e verifica o que Genos está fazendo. Genos diz: estou estudando cada movimento seu. Saitama fica frustrado, porque não sabe o que ensinar a Genos. Genos o lembra que ele deve trabalhar como herói uma vez por semana, ou perderá o emprego. Ele fica chocado e diz que assistiu ao noticiário e não havia nenhum monstro atacando a cidade. Genos responde: heróis da classe C não precisam lutar contra monstros. Você só precisa impedir roubos e ataques aleatórios circulando pela cidade. Saitama fica chocado ao ouvir isso. Ele grita: Genos, não é a hora para brincadeiras, e veste apressadamente seu traje para sair. Genos quer segui-lo como seu discípulo. Mas Saitama tem uma ideia. Ele explica que o treinamento de força não funcionará em seu corpo porque ele é um ciborgue. Mas treinar sua mente lhe dará força. Ele pensa: estou apenas inventando isso.
Ele ordena que Genos se concentre em entrar no top 10 do rank S. Genos escuta e diz que fará o seu melhor. Ele sai e corre pela cidade procurando desesperadamente por vilões para lutar. Ele não encontra nenhum e tenta recuperar o fôlego. Ele pensa que tem apenas um dia para lutar contra vilões ou ele perderia seu emprego de herói. Decide ir para casa. No dia seguinte, Saitama olha ao redor preocupado, esperando encontrar um vilão. De repente, uma faca voa em sua direção. Ele a pega e vê um ninja. Ele tenta se lembrar do nome dele. O ninja o lembra e o desafia para uma luta. Saitama diz que está ocupado e vai embora. O ninja, com raiva, desembainha sua espada e se teleporta para atacar Saitama. Mas ele quebra a espada com os dentes, chocando o ninja. Ele repete novamente: "Eu estou ocupado." Ele o avisa que vai lhe dar um soco, o que assusta o ninja. De repente, uma mulher aponta para ele e diz a um homem para detê-lo. O homem se apresenta como um herói. Saitama ri do ninja. Mas o herói segura a cabeça de Saitama e diz: "Ela está se referindo a você." A mulher diz que ele estava correndo por aí, assustando todo mundo. Saitama tenta explicar que ele também é um herói. Mas o homem não o conhece e diz: "Pare de assustar as pessoas." Uma multidão se reúne ao redor, aclamando o herói. Ele ri porque a multidão o reconhece e pede a Saitama para lutar com ele, para que ele possa impressioná-los. De repente, algumas shurikens o atingem e explodem. O herói cai inconsciente. Saitama pergunta ao ninja: "Por que você fez isso?" Ele lhe responde: "Eu quero lutar com você." A multidão foge com medo. O ninja diz: "Já que você é um herói, eu vou fazer você lutar comigo." Ele se teleporta para o céu e lança shurikens. Elas voam em direção a Saitama. As shurikens destroem alguns prédios ao seu redor. Saitama diz para ele parar. Mas o ninja lhe pede uma luta. Enquanto as pessoas entram em pânico, um carro voa em direção a uma criança. Saitama para o carro. Então ele percebe que o ninja é um vilão. Ele se teleporta até o ninja e então o derruba no chão. Ele diz: "Espero que isso conte como um vilão." Enquanto isso, na sede dos heróis, um oficial fala sobre o ninja ser um criminoso. O oficial-chefe pergunta a uma operadora sobre alguns problemas na cidade de Saitama. Ela lhe diz que 2 heróis estão investigando isso agora. Uma mulher flutuante o surpreende e pergunta se pode ir até lá. O oficial responde que não é grande coisa. Ela fica com raiva e grita se ele a está subestimando. A operadora lhe diz que o problema não é para heróis de classe S. Ela lhes diz para ligarem para ela se houver um problema, então ela sai voando dizendo: "Seria mais rápido se eu fosse pessoalmente." Enquanto isso, na cidade, um monstro aparece. Na sede dos heróis da cidade, um oficial apresenta um relatório sobre as ameaças em diferentes cidades. Ele fala sobre um herói de classe S chamado Wak Dogman na cidade K, onde os ataques de monstros são muito frequentes. Um oficial com um olho só lhes diz que o herói matou muitos monstros e não pede ajuda. Os oficiais conversam sobre as outras cidades e seus heróis. Eles mencionaram que a cidade D ainda está se recuperando de um ataque de monstro. O chefe explica que prevenir ataques de monstros está se tornando mais difícil. Ele termina o relatório dizendo que Hammerhead e o herói Snake mudaram. Um homem careca pergunta sobre a cidade Cis. Ele diz que há rumores de monstros lá. Um oficial de óculos lhe diz que eles ainda não têm nenhum relatório. Ele os informa que enviaram 2 heróis para investigar a cidade. Na cidade Cis, os 2 heróis são um homem de classe A com um chapéu e outro de terno. Enquanto eles entram na cidade, o herói de terno diz que esta parte da cidade está abandonada por causa dos ataques de monstros. Ele lhe diz que os ataques têm aumentado nos últimos anos. Seu amigo concorda, chamando-a de cidade fantasma. Eles param em frente a uma cerca elétrica. O herói de terno avisa para se preparar para lutar quando passarem pelo portão. Enquanto caminham, o homem de terno explica que há muitos monstros aqui por causa de uma colônia de monstros. Ou uma rainha monstro pode estar aqui. Eles param em um buraco perto da casa de Saitama. Genos está em casa e sente a presença deles. O herói de boné diz que derrotar o monstro aumentará o ranking deles. Um monstro anda atrás deles, eles se viram, mas não conseguem encontrá-lo. O herói de terno sugere que eles o persigam. Genos continua lavando o vaso sanitário depois que eles saem. Enquanto isso, o monstro não consegue encontrar humanos por perto. Os heróis param quando veem. Ele saca um estilingue com um ponto vermelho e mira no monstro. Ele dispara uma bola que se transforma em uma broca na direção dele. O monstro a desvia com seu cabelo, depois enrola a perna do herói e o puxa por uma sarjeta, antes de arremessá-lo contra um prédio. Ele ataca o outro herói, ele se esquiva, pega um lenço e o transforma em uma espada. O monstro o ataca com seu cabelo. Mas o herói bloqueia todos os ataques com sua espada. Ele bate os pés no chão e transforma sua espada em uma mola. Ele a dispara contra o monstro que se esquiva. Mas a espada se estende até o final da rua. O herói fica surpreso por ele ter se esquivado e retrai a espada. Enquanto o homem pensa que o cabelo dele é muito forte, o monstro olha para o dano que a espada causou em seu cabelo. Ele olha para seu amigo inconsciente e envia uma mensagem pedindo ajuda com um telefone nas costas. Para ganhar tempo, ele pergunta ao monstro se ele é da cidade. O monstro responde que não. Ele veio aqui porque ouviu dizer que monstros fortes estavam vindo para cá. Então ele espalha seu cabelo e se prepara para atacar o herói. Ele diz: "Me chame de um monstro da cidade fantasma." Enquanto isso, uma operadora na sede alerta o chefe sobre a mensagem. Ele ordena que ela chame todos os heróis.
Os heróis recebem uma mensagem e perguntam se é o monstro da cidade fantasma. Um herói de cabelo preto se oferece para ir. Enquanto isso, o monstro quebra a lâmina do herói. Ele está ferido e seu terno está rasgado. Ele diz que não é à toa que as pessoas abandonam este lugar. Os monstros aqui são fortes. Ele cai no chão e desmaia. O monstro fica triste e diz que não gostou da luta, não pode ficar aqui porque não há humanos. De repente, ele vê Saitama se aproximando. Ele pensa que Saitama é um herói e se pergunta: pensei que todos tivessem ido embora por causa dos monstros. Saitama se aproxima dele. E o monstro o ataca com seu cabelo. Saitama olha para ele e diz: esqueci de comprar folhas para a sopa. Mais tarde, Saitama as cozinha na cozinha. Genos diz a ele que viu muitas folhas de sopa lá fora. Saitama diz que as conseguiu por um preço muito baixo. Genos responde que as folhas são boas para ele e o ajudarão a fazer o cabelo crescer. Na sede dos heróis, um oficial lê um relatório de que os dois heróis estão vivos, mas não sabem o que aconteceu com o monstro. Em um bar, alguns homens conversam com uma mulher bonita sobre o monstro. Ela lhes diz que não está interessada. Enquanto isso, na sede, a mulher flutuante grita com o oficial-chefe: você deveria ter me enviado. Ele mostra a ela uma foto dos estragos na cidade. Ela responde: eu teria ficado bem. Na cidade Cis, alguns heróis olham para o prédio danificado. Eles estão chocados e se perguntam que tipo de monstro fez isso. Um herói pega uma folha e pergunta: o que é isso? À noite, um boato começa a se espalhar sobre um monstro forte que vive na cidade abandonada da cidade Cis. Na cena seguinte, um enorme meteoro está se dirigindo à Terra. 3 homens em um observatório e um homem usando um telescópio percebem, do lado de fora de uma estação espacial. Um astronauta avista o meteoro. Em uma agência espacial, oficiais confirmam que ele está se dirigindo para a cidade Cis. Na sede dos heróis, os oficiais discutem como lidar com a situação. Genos recebe uma ligação para se apresentar lá. Ele diz a Saitama que voltará em breve e sai. Genos chega à sede e encontra um homem idoso que se apresenta como Ban, um herói de classe S. Genos diz que recebeu uma ligação para vir. O velho diz que todo herói de classe S foi chamado, mas a maioria está muito ocupada, ou simplesmente não se importa. Ele diz que os heróis de classe S são chamados quando há um problema impossível. Ele explica que o meteoro é uma ameaça de nível dragão se dirigindo para a cidade. Genos está chocado. Ban diz que o meteoro em breve aniquilará a cidade Cis. Ele acrescenta que nada pode ser feito e aconselha Genos a partir com seus entes queridos. Genos pergunta se as pessoas sabem. Ban responde que um anúncio será feito 5 minutos antes de cair. Genos pergunta se Ban vai evacuar. Ele diz que não pode abandonar o dojo de sua família. Ele se vira para exibir uma técnica de artes marciais, mas Genos já partiu. O meteoro está sobre a Terra, e as pessoas estão tentando evacuar a cidade. Um homem olha para o céu, assustado, e diz: caramba, é enorme e não podemos escapar. Enquanto isso, Genos corre pela cidade com uma maleta pensando que se o meteoro cair, outras cidades também serão afetadas. Ele vê o meteoro e ativa um botão em sua maleta. Ela se transforma em 2 braços mecânicos que ele equipa antes de pousar em um telhado. Ele pensa em atacar o meteoro com todo o seu poder, para salvar a cidade de Saitama. De repente, um robô passa voando por ele, surpreendendo-o. O robô pousa. Genos pergunta se é o herói de classe S, Bolfoy. Ele confirma. Então pergunta se Genos está aqui para parar o meteoro. Genos pede ajuda. O robô recusa, dizendo que está ali apenas para testar suas novas armas no meteoro. Genos argumenta que se o meteoro atingir, todos morrerão. O robô diz que seu corpo real está em outro lugar, e para chamá-lo de Metal Knight. Enquanto o meteoro se aproxima, Genos sobe em um prédio alto preparando-se para atirar. Mas o robô lança seus mísseis primeiro. Genos olha para o robô e para o meteoro, pensando: droga, não posso atirar com os mísseis dele no caminho. Os mísseis atingem o meteoro e explodem. Vendo a fumaça, Genos pensa que é um ataque forte. Mas quando a fumaça se dissipa, o meteoro ainda está intacto. Ele fica chocado. Genos pensa que o meteoro vai cair em 5 segundos. Preciso de 5 segundos para carregar meu núcleo para um ataque. Ele carrega seu corpo e pensa: caramba, minhas armas serão fortes o suficiente para parar isso? O velho aparece atrás dele e diz: acalme-se. Ele diz a Genos para não pensar demais e simplesmente fazer. Genos pensa em Saitama e rasga sua camisa. Ele abre seu peito, revelando seu núcleo. Ele o remove e o coloca em seu braço. Enquanto carrega, ele avisa o velho para se esconder e pensa: vou colocar tudo neste tiro. Ele dispara um feixe poderoso, que atinge o meteoro. Ele grita enquanto continua atirando. Ele pensa que não está funcionando. O velho diz que está funcionando. Depois ele diz: não está. Genos continua atirando e pensa: é aqui que eu vou morrer. O feixe para e ele cai de joelhos, exausto. Ele avisa o velho para fugir. Antes que o meteoro caia, Saitama aparece. O velho fica chocado e pergunta quem ele era. Ele responde: sou apenas um herói por diversão. Ele se agacha e salta no ar, impressionando os dois. Ele voa em direção ao meteoro, dizendo: não vou deixar você cair na cidade, e o atravessa com um soco, fazendo o meteoro explodir. Bud diz que ele o quebrou, mas fragmentos caem, danificando a cidade.
Ele agarra Genos e salta para um lugar seguro. Saitama pousa, enquanto um fragmento de meteoro destrói o prédio atrás dele. Ele diz: isso deve resolver. 3 dias depois, as notícias informam que a cidade não foi destruída, mas muitas casas foram danificadas. Genos assiste a isso. Ele diz a Saitama: eles deveriam ter chamado você, em vez de mim, para fazer equipe com o Metal Knights. Saitama diz: ninguém morreu, não se preocupe com isso. Genos concorda, pensando que o soco de Saitama reduziu o impacto. Sem ele, outras cidades poderiam ter sido destruídas com a queda. Ele sabe que as pessoas culpam Saitama pela destruição, mas decide não contar a ele. Saitama pergunta se suas classificações aumentaram. Genos diz: eu subi uma posição na classe S. Você foi da classe C para a classe F. Saitama fica chocado. Genos explica que foi uma ameaça de nível dragão. Se a cidade não tivesse sido danificada, Saitama teria sido classificado como classe S. Eu acho que a associação pensou que o Cavaleiro de Metal e eu fizemos tudo. Saitama pergunta o que são os níveis de ameaça. Genos explica que o nível Tigre significa muitas vidas perdidas. O nível Demônio é a destruição de uma cidade. Nível Dragão é a destruição de várias cidades. E nível Deus significa a extinção da humanidade. Genos diz: mas esse tipo de coisa não importa para você. Saitama responde: se os heróis fugirem, quem sobrará para ajudar? Genos fica chocado e anota suas palavras. Saitama veste seu traje de herói e sai. Genos parece preocupado, quanto ele se afasta. Saitama caminha pela cidade danificada. Seu supermercado favorito está destruído, mas seu antigo apartamento está intacto. Um homem de regata aparece e o chama de trapaqueiro. Saitama pergunta quem ele é. O homem chama seu irmão. Outro homem pousa perto de Saitama. Ele se apresenta como Regata Buraco Negro. Eles acusam Saitama de usar heróis da classe S para trapacear e aumentar sua classificação. O de cabelo amarelo quer lutar, mas seu irmão tem outro plano. Ele inspira e grita: este é o homem que danificou a cidade. O de cabelo amarelo pensa que as pessoas já estão bravas com ele. Os gritos atraem uma multidão. O homem sorri, enquanto mais pessoas começam a se aproximar para olhar. Seu irmão diz que este homem destruiu suas casas e sua cidade. Ele sorri enquanto diz: você ainda quer ser um herói depois de destruir a cidade? As pessoas começam a acusar Saitama. Fazendo o homem sorrir, ele diz que estas são as vítimas deste herói. As pessoas começam a ficar com raiva de Saitama e o xingam por destruir suas casas. Ele aponta para Saitama e diz para ele deixar de ser um herói. Seu irmão se junta a ele. E logo a multidão está dizendo para Saitama desistir. O de cabelo amarelo sorri: ferimos o orgulho dele. Em casa, Genos lê um artigo acusando Saitama. Ele olha pela janela. Seu irmão continua gritando também. À distância, o velho os observa. Ele pensa: estas são as pessoas ingratas que você salvou. O velho pensa que Saitama é o homem mais forte que ele já conheceu, mas ele não quer interferir nesse assunto, e espera que ele desista. Genos chega, enquanto os dois heróis ameaçam Saitama. O de cabelo amarelo avança para atacar. Saitama o soca para longe, surpreendendo seu irmão, que com raiva salta para atacar. Mas Saitama segura seus dedos e os aperta, fazendo o homem implorar. O homem se desculpa por mentir. Saitama diz: não, você não está. Ele diz à multidão: eu esmaguei o meteoro, quem quiser reclamar, que venha. Um homem reclama, mas Saitama com raiva manda ele calar a boca. Ele diz: eu não sou um herói pela aprovação de vocês, eu sou um herói por diversão, seus carecas. Saitama fica muito irritado, mas Genos se aproxima dele, enquanto ele grita com a multidão e diz: vamos para casa. Enquanto eles vão para casa, Genos diz a ele que, mesmo que as pessoas não o agradeçam, você é incrível, e eu ainda vou te seguir. Em seguida, vemos um monstro em uma rua. Um herói se dirige para a área. O monstro fala com a multidão e diz que todos vocês devem se render. Meu povo está chegando. Enquanto o herói pedala rapidamente em sua bicicleta, o monstro avista Saitama. Ele zomba: você tem uma cabeça bonita, por acaso é parente de um polvo? E ri. Quando o herói ciclista chega lá, o monstro está morto e as pessoas comentam como Saitama o matou. Em casa, ele lê sobre o Saitama. Ele vê que Saitama é um herói de classe C e pensa: eu não posso deixar que ele ultrapasse meu ranking. Enquanto isso, monstros marinhos nadam em direção à cidade. Uma mulher grita por ajuda ao vê-los. Um deles segura um homem com seu tentáculo. E diz à multidão: nós, os monstros marinhos, agora governamos este lugar. Um ataque corta o tentáculo. O monstro vê um homem com uma lança e diz: eu vou te matar. O homem se apresenta como Stinha, um herói classificado. A multidão fica animada e torce pelo herói. Ele olha para os monstros e diz: o monstro que quiser morrer primeiro, dê um passo à frente. Enquanto isso, na casa de Saitama, Genos verifica seu celular. E diz a Saitama que seu ranking subiu. Ele recebe uma ligação e pede licença. Saitama liga a TV e Genos volta para a sala. Ele pergunta a Saitama se o monstro que ele enfrentou era do mar. No noticiário, uma repórter fala sobre o ataque dos monstros marinhos. Genos diz que o herói que está lutando está exausto. Em outro lugar, o herói ciclista veste seu traje e sai correndo. O herói que enfrenta os monstros está ferido. Ele diz: minha arma gosta de lutas difíceis. Mas agora é hora de acabar com isso.
Ele sorri e gira sua arma no ar, e mata todos os 4 monstros com um único golpe. Ele aterrissa no chão e comemora. Sim, eu matei aqueles monstros. De repente, um monstro com capa e coroa o acerta com um soco. Enquanto isso, Saitama e Genos correm em direção à área. Saitama pergunta se eles estão perto. Genos diz que vai na frente para verificar e sai voando. Enquanto Saitama corre, um alerta avisa os cidadãos para permanecerem em abrigos porque o nível de ameaça é tigre. No quartel-general dos heróis, um operador diz que o alerta acabou de ser disparado. Um oficial de óculos entra e diz: elevem o nível da ameaça. Um herói foi abatido, o que os choca. Em outro lugar, o herói ciclista tenta ligar para pedir a localização do monstro. Ele encontra alguns heróis que insistem para que ele volte. Eles ouvem um alerta avisando os cidadãos para evacuarem, porque a ameaça agora é de nível demônio. O monstro coroado ouve o alerta e diz: não vou permitir que eles evacuem. Um herói o observa e pensa em atacar. De repente, ele sente a presença do monstro atrás dele e grita de medo. Então o monstro pergunta o nome do herói. Ele se apresenta como Lightning Max. Ele pensa em fugir, mas o monstro o acerta com um soco que o joga contra um prédio. Ele cai no chão e fica ali ferido. O monstro coroado se aproxima e sorri. Ele se levanta e, usando suas botas foguete, acerta um chute giratório no monstro. O herói é arremessado através de uma parede. Enquanto ele cai, um homem em um uniforme de prisioneiro o pega. Ele se apresenta como um herói de classe S. Ele diz: eu saí da prisão só para te ver. Atrás dele, Sonic, o ninja, pergunta: por que você estava na prisão? E obrigado por me ajudar a escapar? Ele diz: eu estava na prisão porque gosto de atacar homens bonitos. O monstro aparece e os encara. O herói diz: você é muito forte, mas você espancou os homens que eu gosto. Ele libera seu poder, ficando maior, mas destrói seu moletom. Ele fica furioso e diz: foi meu namorado que fez isso para mim. Ele diz ao monstro: eu vou te matar. Ele lambe os lábios e diz: deixa eu levar a sério, e soca o herói. Ele soca o monstro de volta. Então ele soca novamente. Ele voa para trás e diz: seu ataque não doeu. O herói também lhe diz: seus ataques também são fracos. Sonic pensa que o herói está fingindo ser forte, mas o soco claramente doeu. Ele decide que ambos são fracos e fáceis de derrotar. O herói pensa: aquele soco foi mais forte do que eu esperava. Eu preciso lutar a sério. Ele se transforma e fica nu, o que surpreende o monstro. Sonic pensa: eu não quero assistir a este homem no lutar. O herói diz que ninguém viu esta forma e sobreviveu. O monstro lhe diz: você parece nojento. O herói pula no ar, desce voando e começa a socá-lo. Em outro lugar, Genos os localiza e tenta ligar para Saitama, mas não consegue falar com ele. Ele se dirige aos lutadores. O herói respira ofegante após a sequência de socos. O monstro não está ferido, o que o surpreende. Ele avança em sua direção, soca-o na barriga, em seu ombro e lhe dá um gancho. Enquanto ele cai, o monstro diz: deixa eu te mostrar como se faz. Ele o soca com força e o chuta contra um prédio, o que choca Sonic. Ele pergunta ao monstro: quem é você? Ele diz: eu sou o rei do mar, e quero dominar este mundo. Sonic diz a ele que não é forte o suficiente. O rei do mar diz: eu vou te matar. O rei do mar avança contra Sonic. Sonic desvia do ataque e chuta seu rosto. Ele chama o rei do mar de fraco. De repente, sua língua o ataca, mas Sonic bate sua boca com força, cortando-a. Ele tenta agarrá-lo, mas Sonic se esquiva. Então ele tenta socá-lo, mas ele desvia de todos os ataques, e zomba do rei do mar por ser fraco e lento. Ele pousa em um prédio. Ele ri e olha para ele. De repente ele o ataca e estilhaça o prédio. Sonic desvia, mas fica chocado. Ele pensa que sua força e velocidade aumentaram. O rei do mar pousa e ficou maior. Ele diz: a chuva me deu força. Em outro lugar, uma tela mostra uma repórter falando sobre o ataque do monstro marinho. O herói ciclista para em um sinal vermelho e vê Saitama. Saitama pergunta se ele viu Genos. Enquanto isso, a repórter de TV apresenta o herói número 1 da classe A, que é cantor e modelo, Belo Amai Mask. A repórter pergunta a ele como ele pararia os monstros, agora que o nível de ameaça é demônio. Ele diz que só veio ao programa para promover sua nova música. A repórter se desculpa e pergunta sobre a música. Ele diz: deixem-me dizer isto a todos os heróis. Para manter as pessoas seguras, vocês precisam ser rápidos, fortes e perfeitos. É uma vergonha que alguns heróis tenham perdido para monstros. Neste momento, Sonic e o Rei do Mar estão lutando. Sonic foge pensando: meus ataques não têm efeito sobre ele. Preciso encontrar uma arma. Enquanto ele corre, o Rei do Mar o agarra no ar e o esmaga. Ele olha para sua mão e vê apenas suas roupas. Ele olha ao redor e avista Sonic nu. Sonic diz: eu te mato da próxima vez, e desaparece. Sonic aparece perto de Genos. Genos pergunta: quem é você? Sonic lhe diz: se você vai lutar contra o Rei do Mar, esqueça. Sonic desaparece em alta velocidade. Genos diz: quem era aquele homem nu? De repente Genos sente que o Rei do Mar está se dirigindo ao abrigo de evacuação. No abrigo, um homem diz a seu filho para não se preocupar. Eles estão seguros lá dentro. Fora do abrigo, o Rei do Mar sente as pessoas lá dentro.
Ele pula em direção a Ellie, quebra o telhado e entra. Ele lhes diz: olá e adeus, o que assusta as pessoas. Um homem loiro levanta as mãos e diz: por favor, nós nos rendemos. Faremos qualquer coisa que você disser. O homem é um herói que se escondeu no abrigo de evacuação. O rei do mar ri. E lhe diz que planeja matar todos e pede que gritem quando ele o fizer. O homem loiro pensa: vou tentar atrasá-lo, até os heróis de classe S chegarem. Mas ele fica apavorado olhando para o rei do mar. E faz xixi nas calças. De repente, 2 heróis aparecem e dizem: nós lutaremos com você. Ele fica chocado por haver heróis ali. Um homem aparece e diz que é um herói de classe A. A multidão fica animada por haver heróis aqui. Enquanto isso, o herói ciclista e Saitama vão em direção ao monstro. Saitama vê um homem nu e vai verificar. O herói ciclista recebe uma ligação. A pessoa na linha diz que o abrigo está sob ataque. Ele derruba o telefone e sai pedalando. No abrigo, os heróis planejam atacar o rei do mar. Em outro lugar, Saitama procura pelo cara nu, mas vê um telefone tocando no chão. Ao mesmo tempo, o rei do mar derrotou os heróis. Ele ri e zomba das pessoas. Uma voz pergunta: você é um monstro marinho? No caso dos heróis, os oficiais tentam avisar o herói ciclista para voltar, mas é Saitama quem atende a ligação. Eles perguntam pelo herói ciclista. Em outro lugar, o herói ciclista está pedalando em alta velocidade, em direção ao abrigo. Saitama diz aos oficiais: aqui é o herói Saitama. Vemos Genos que pergunta: você é o rei do mar? O monstro diz que sim. E daí? Ele aterrissa e o acerta com um ataque explosivo que o joga para fora. Genos se vira e diz: o alvo foi destruído, resta algum monstro? A multidão fica animada e comemora. De repente, o rei do mar aparece atrás dele, arranca seu braço e o soca contra uma parede. No caso dos heróis, o oficial pergunta a Saitama: você é um herói de rank C. Você pode lutar contra um monstro? Saitama diz que sim. Ele olha os registros de herói do Saitama e pensa: as pessoas dizem que ele é uma farsa. Seu chefe diz: deixe-o ir. Vamos ver se ele é realmente forte. O oficial dá a Saitama as direções para o abrigo. Enquanto isso, o herói ciclista pedala sua bicicleta em direção ao abrigo. No abrigo, Genos diz às pessoas para correrem. Enquanto ele luta contra o rei do mar, o monstro cura seu rosto e diz: nenhum de vocês escapará. Ele corre em direção às pessoas. Mas Genos salta em sua direção com um impulso de foguete e o chuta no rosto. Eles começam a trocar golpes. Genos acerta um soco e o chuta para fora do abrigo, depois o queima com uma explosão. Ele cega o rei do mar com um clarão de luz. Ele desce voando e o soca através do teto até ele cair no chão. Enquanto eles lutam, uma garotinha incentiva Genos: você consegue. O rei do mar fica com raiva e cospe ácido nela. Mas Genos corre e bloqueia o ataque, o que o danifica gravemente. O rei do mar arrasta sua cabeça e o arremessa contra uma parede. Então ele corre e o soca para fora do abrigo. O rei do mar diz: você poderia ter vencido se não tivesse salvado a garota. Você me machucou, mas eu me curei. Agora morra. Nesse momento, o herói ciclista chega e joga sua bicicleta nele. Genos o avisa para escapar. Ele avança para atacar o rei do mar, que diz: estou entediado, e pega seu soco facilmente, batendo no chão como um brinquedo. Ele arremessa o herói para longe e volta para matar Genos, mas o herói ciclista se aproxima e tenta derrubá-lo novamente. O rei do mar o observa, então se transforma e derruba o herói. O herói luta para se levantar e diz: ninguém espera minha ajuda porque pensam que os heróis de classe C são fracos. Ele admite: sou fraco demais para ser um herói de classe B. E não sou forte o suficiente para lutar com você. Ele se levanta e diz: mas isso não vai me parar. O rei do mar se vira e pergunta: você está implorando por sua vida? O herói ciclista, ferido, grita: eu vou lutar com você aqui e agora. As pessoas no abrigo observam com tristeza. O rei do mar diz a ele: chega de conversa, é hora de você morrer. Enquanto eles se encaram, um garoto grita: você consegue. Ele chora: eu acredito em você. Logo as pessoas no abrigo começam a torcer por ele e desejam boa sorte. O herói ciclista grita e avança em direção ao rei do mar, que o soca para o ar, deixando todos atônitos. O herói ciclista cai no braço de Saitama. O rei monstro olha para ele e diz: outro fracote. Ele nota Genos e pergunta se ele ainda está vivo. Genos consegue dizer: mestre. O rei do mar aparece e soca a cabeça de Saitama. Ele diz: impressionante, você é melhor que todo esse lixo. Saitama diz a ele: não, seu soco foi apenas fraco. As pessoas no abrigo reconhecem Saitama. Eles ficam preocupados porque ele é um herói de classe C e acham que ele é muito fraco. Uma mulher diz: mas o soco não o machucou nem um pouco. Enquanto isso, o rei do mar se apresenta para Saitama como o rei das profundezas, e como ele é o mais forte do mar, ele também é o futuro governante do mundo. Saitama diz: está chovendo. Vamos lutar. O rei do mar lança um soco, mas Saitama o acerta com tanta força que a chuva para. Todos ficam pasmos. O rei do mar cai morto, e todos comemoram e celebram alegremente que ele o matou. Saitama pensa: achei que ele seria mais forte. Em outro lugar, Sanika aparece e diz: eu voltei com minhas armas. Onde está você, rei do mar? Mais tarde, no apartamento de Saitama,
Um drone entrega um pacote. Genos diz a Saitama, é a correspondência do quartel-general dos heróis. É perigoso vir aqui. Dentro da caixa cartas de fãs. Genos fica chocado ao ler uma carta de amor. Enquanto Saitama abre a sua, a carta chama Saitama de desgraçado careca. Genos vê e diz que encontraria o remetente. Saitama diz não se incomode. Genos se lembra do dia anterior, depois de derrotar o Rei do Mar. As pessoas no abrigo estão elogiando. Um perdedor de cabelo preto diz que o monstro não era resistente, e que os outros heróis eram fracos. Ele acrescenta se um herói de classe C o matou com um único soco. Os outros heróis não são fortes. E um homem diz pare com isso, eles arriscam suas vidas por nós. O perdedor diz. É irritante quando pessoas fracas tentam te salvar. Este homem fez todo o trabalho. Um homem o agarra com raiva e manda ele calar a boca. Genos se vira para olhar para Saitama que está ouvindo. Saitama ri, o que surpreende a todos. Ele diz que os outros heróis o enfraqueceram. Então derrotá-lo foi fácil. Genos olha para ele enquanto ele acrescenta. Eu mal fiz alguma coisa, e agora levo todo o crédito. Ele se vira com raiva e diz, digam a todos que eu matei o monstro. As pessoas no abrigo começam a falar sobre ele. Um homem de cabelo espetado o chama de trapaqueiro. Saitama diz cuidem dos heróis feridos. Para que eu possa levar o crédito pelo trabalho deles, as pessoas começam a chamá-lo de trapaqueiro, dizendo que os outros heróis se saíram melhor. Genos levanta a cabeça e pensa, o mestre está fazendo isso para fazer nós, heróis, parecermos bons e não inúteis. Eu não vou interferir no plano dele. De volta em casa, Saitama encontra outra carta escrita para ele. E há um bilhete que diz, obrigado, herói. Genos fala sobre uma carta da Associação de Heróis. Ele a abre, e descobre que foi promovido para a classe C, Rancun. No quartel-general dos heróis, Saitama está em um grande salão. Ele pergunta aos oficiais por que estou aqui. Eles dizem que você saberia se tivesse lido o manual do herói. Eles o parabenizam por se tornar um herói de classe C. Ele pergunta, vocês são os que dão as classificações? Eles dizem que sim e que também querem entrevistá-lo. Eles explicam que sua nova classificação permite que ele pule diretamente para a classe B. Ele concorda, aceita e diz sim, eu gostaria de subir de classe. Uma oficial diz a ele que eles vão entrevistá-lo e aplicar alguns testes. Acima da sala, 3 oficiais os observam. O homem negro diz que ele quebrou os recordes dos testes deles. A mulher acrescenta, as pessoas dizem que ele trapaceou. Um oficial de óculos diz, é apenas um boato, vamos aumentar a classificação dele e ver se ele é realmente forte. Em uma tela, vemos o Saitama. Um oficial assegura para um herói bonitão. Ele diz ao oficial que só está interessado em heróis da classe E e S. Ele diz, eu observo os heróis para que eles não arruinem minha imagem como da última vez. Da última vez, o oficial responde. Saitama foi o herói que derrotou o Rei do Mar. Ele mostra ao herói um vídeo do Saitama socando o Rei do Mar. No hospital da Associação de Heróis, 2 heróis feridos leem com raiva sobre o ataque do monstro. O herói de classe S, em um uniforme de prisioneiro aparece. Eles ficam surpresos por ele não estar na prisão, e saem correndo quando ele pega uma agulha. Ele vê o jornal o chamando de um fracasso da classe S. À noite, Saitama caminha para casa, segurando um papel que mostra que ele agora está na classe B. No caminho, ele vê uma barraca de comida e entra. Ele se senta e pede uma refeição. O herói ciclista está lá e se oferece para pagar uma bebida para ele. Saitama pergunta por quê. Ele aponta para a carta e diz, para comemorar sua nova classificação. Saitama se lembra do herói ciclista, lhe dando uma carona a caminho do abrigo. Ele pergunta a Saitama, você está com medo do monstro? Ele é tão forte que talvez não consigamos derrotá-lo. Ele diz a Saitama para correr se estiver com medo. Saitama pergunta de que classe ele era. Ele lhe diz, classe C. Saitama diz que é difícil cumprir o dever semanal para nós, heróis da classe C. Ele ri e se apresenta como cavaleiro sem licença. Saitama sorri, enquanto eles desviam de uma van estacionada. Uma refeição é colocada na mesa. Ele diz a Saitama que o estava procurando porque não pode agradecê-lo adequadamente sua carta. Em seguida, vemos uma montanha nevada. Em sua base, um monstro enorme desperta e sai. Ele vê alguns veículos atirando foguetes nele e vai em direção a eles. Um avião se aproxima. Lá dentro, um oficial verifica seu relógio e diz chegaremos em breve. Uma figura encapuzada cai. Quando as portas se abrem, o manto cai revelando uma garota de cabelo verde que voa para o chão. O monstro pergunta quem é você. Ela o ignora e atende uma ligação gritando com raiva. Eu não vou voltar. Você me disse que um monstro esquisito estava acordando. O monstro diz a ela, eu não sou esquisito. Ela diz cala a boca, estou ao telefone. Ela desliga a chamada e reclama de seu chefe. O monstro pergunta a ela, já terminou, sua humana minúscula. O monstro pisa com o pé para esmagá-la, mas ela voa e olha para ele. Ele admite você não é fraca, mas só um meteoro gigante pode me matar. Ela diz tudo bem. Ele carrega um ataque. De repente, um meteoro cai do céu. Em seguida, vemos o corpo esmagado do monstro. Enquanto ela observa. Em outro lugar, um oficial chega a um dojo. No dojo, um velho está exibindo uma habilidade de arte marcial.
Ele pergunta se Saitama e Genos querem aprendê-la. Saitama diz que não está interessado e pergunta a Genos. Genos diz que não. O aprendiz do velho fica com raiva e desafia Genos. Genos o agarra pelo pescoço até ele desistir e pergunta: este é o seu aluno mais forte? O homem lhes diz que um ex-aluno espancou e feriu todos os seus aprendizes. Saitama pergunta o nome do aluno. O velho diz que era Garo, meu melhor aluno. Eu tive que derrotá-lo e expulsá-lo. Saitama lhe diz: velhote, você é forte. Seu aluno fica com raiva e diz que o nome dele é Ban, não velhote, e ele é classe S, rank 3. Ban manda seu aluno parar. Um oficial aparece na porta e lhes diz que todos os heróis da classe S foram convocados. Genos pergunta se há uma ameaça de nível dragão. Ban ordena que seu aluno cuide do dojo. No Cade dos heróis, eles entram e encontram um homem. Ele cumprimenta Ban, que o chama de samurai atômico. O samurai reconhece Genos, mas não Saitama. Ban apresenta Saitama como um herói da classe B. Ele tenta apertar sua mão, mas o samurai dá um tapa nela e diz: eu só noto pessoas fortes primeiros da classe S. Ele se afasta deixando-os. A mulher de cabelo verde pergunta: quem trouxe um perdedor do rank B para cá? Isso é um insulto para nós. Saitama fica chocado quando ela manda ele ir embora. Ele pergunta: quem é essa criança mimada? Genos diz que ela é Tatsumaki, classe S, rank 2, ela é uma SP. Genos diz a Saitama: vamos para a reunião. Na reunião, os heróis da classe S estão sentados ao redor de uma mesa. Enquanto um herói de vermelho diz: eu lutarei contra qualquer monstro. O prisioneiro pensa: preciso me aproximar do Genos. Um herói em uma fantasia de cachorro cheira e diz para si mesmo: alguém peidou. Um herói de pele escura diz em sua cabeça: eles estão olhando para os meus músculos, enquanto o herói de rank 1 está ausente. Outro apenas come sanduíches. Ban pergunta: por que nos convocaram? Tatsumaki responde: eu não sei, estou esperando há 5 horas. Saitama pede um chá fazendo com que olhe para ele. Uma porta se abre e os oficiais entram. O chefe diz: desculpem o atraso. Ele lhes diz para chamá-lo de Cites e diz: vocês são os heróis mais fortes. Ele bate as mãos na mesa e acrescenta: precisamos que vocês salvem o mundo. Ele lhes diz que a missão é difícil. E aqueles que não querem lutar devem sair, mas uma vez que comecem não podem desistir. Ele pergunta se estão dispostos a ouvir os detalhes. Um herói de vermelho pergunta: que missão é tão difícil que vocês nos chamaram aqui? Ele diz: se for estúpido, eu vou destruir este lugar. Tatsumaki manda ele ficar quieto. O chefe lhes diz que a vidente deles, Shibabawa, está morta. Um herói pergunta se ela foi assassinada. Um oficial diz que não, ela estava olhando para o futuro, quando se engasgou com uma pastilha para tosse. Saitama pergunta ao prisioneiro: quem é Shibabawa? Ele diz que ela é uma vidente poderosa que pode ver o futuro. Um oficial lhes diz que ela evitou muitos desastres. O chefe concorda e diz que as previsões dela são 100% precisas. Ele pega uma nota e lhes diz que esta foi a última profecia dela antes de morrer. Os heróis a leem em choque. A Terra está em apuros, uma criança diz: isso é idiota, eu tenho aulas para ir. O chefe diz que você é muito jovem para entender, o que deixa o garoto com raiva. O chefe explica que as profecias de Shibabawa sempre se realizaram e salvaram muitas vidas. Ele diz: mas ela nunca usou a palavra apuros, o que significa um desastre de nível Deus. Acontecerá nos próximos 6 meses. O homem diz aos heróis para estarem prontos dentro de 6 meses. Saitama diz: se é dentro de 6 meses, pode ser hoje ou amanhã. O chefe concorda. Saitama sorri e diz: ainda bem que estou aqui. De repente, o prédio treme. Todos se levantam, se perguntando por quê. Lá fora, um monstro voador está atacando o prédio. Seus amigos se juntam a ele no ar. Ele lhes diz para segui-lo, enquanto destrói o Cade dos heróis. Ele avança, mas seus amigos caem mortos. Seu corpo se parte em 2, um alienígena com 4 cabeças desce voando. Atrás dele, uma enorme nave espacial aparece e destrói a cidade abaixo dela, com uma explosão enorme. O chefe pergunta: o que está acontecendo lá fora? Um oficial lhe conta preocupado: não consigo contatar ninguém. O chefe verifica o console. Ele vê alguns alertas que o chocam. Em outro lugar, um homem levanta uma rocha enorme e resgata um menino preso debaixo dela. O menino chora e olha para cima. Ele percebe que a cidade está destruída e se assusta quando vê a nave alienígena. Ambos ficam apavorados quando veem um alienígena. Ele diz: vou matar vocês. Ele atira seus dedos neles, mas um herói o fatia enquanto o homem e a criança escapam. O monstro aparece atrás do herói para esmagar sua cabeça. Ele escapa. O herói pergunta: você destruiu a cidade? Então avança e fatia o alienígena. Enquanto isso, vendo a destruição, o chefe segura a cabeça e diz: a profecia se tornou realidade. Ban pergunta por que a sede dos heróis ainda está intacta. Um oficial diz que o Cavaleiro de Metal a construiu forte. Genos procura por Saitama, mas ele sumiu.
Do lado de fora, no prédio da sede dos heróis, Saitama olha para a Neve alienígena. Ele pula em direção a ela. De repente, um míssil voa em sua direção. Ele desvia no ar. A Neve lança mais mísseis, mas ele desvia deles e chuta um de volta, causando uma explosão. Enquanto isso, o herói exausto observa o alienígena se curar. Suas cabeças dizem: vamos matá-lo. Ele transforma sua mão em um porrete e ataca o herói, quebrando sua mão. Ele o chama de fraco e começa a se dividir. Seus corpos agora são 4. De repente, um ataque os destrói, revelando o samurai atômico. Ele pergunta ao herói se ele está bem, mas o herói o avisa: mestre, o monstro pode se regenerar. O monstro se levanta, mas o samurai o corta em pedaços. Ele diz ao herói: cuide do seu braço. De repente, os pedaços flutuam e se juntam, formando um alienígena de 6 olhos. Ele diz: então existem humanos fortes neste planeta. O samurai atômico responde: você destruiu esta cidade sozinho. Ou há outros alienígenas naquela Neon. Ban e um herói com um bastão de metal aparecem por trás. O herói prisioneiro corre e pula no ar, revelando asas esculturas. Ele pula sobre ele e começa a socá-lo. Enquanto isso, dentro da sede dos heróis, um oficial diz aos operadores para evacuarem a cidade e procurarem por sobreviventes. Um operador pergunta o nível da ameaça. O oficial olha para a Neve e diz que é nível Deus. Em outro lugar, o herói criança diz: temos que entrar na nave espacial. O herói sombrio pede ajuda a um herói chamado Kim Genos Pensa. Este é Kim, o homem mais forte do mundo. Kim diz: não há nada que eu possa fazer. Ele lhes diz que está muito alta e que deveriam pedir ajuda ao cavaleiro de metal. Tatsumaki fica com raiva e o chama de inútil. Genos se oferece para ir, mas ela recusa. O herói de pele escura implora para que ele não a irrite. Genos pensa: de qualquer forma o mestre cuidará disso. Dentro da nave, muitos alienígenas estão mortos. Saitama está correndo pela nave espacial. Um alienígena aparece e o desafia. Ele pula para atacá-lo com seu sopro de ácido. Saitama o soca e começa a destruir a nave espacial. Pensando: quando o chefe vai aparecer? Em um grande salão na nave, o chefe, um alienígena de um olho só, senta-se em um trono. Agora vemos a nave alienígena sendo destruída por dentro com muitos corpos de alienígenas mortos. É um salão enorme na nave, um alienígena de um olho só vestindo armadura e uma capa vermelha, caminha em direção a uma porta. Enquanto isso, um alienígena azul está preocupado. Ele diz: nosso melhor guerreiro foi morto. Ele observa Saitama por uma tela. Enquanto ele destrói a nave, ele pensa com raiva: que tipo de criatura forte é essa? Enquanto reclama. O alienígena de um olho só entra por uma porta. Ele pergunta qual é o problema. O alienígena azul diz: Lord Boros, há um humano destruindo nossa nave. Boros diz a ele para não se preocupar, desde que o orbe roxo esteja bem. A nave continuará funcionando, observando que apenas os alojamentos foram destruídos. Boros então ordena ao alienígena que leve os 2 lutadores mais fortes para ir e matar Saitama. O alienígena diz a ele que Saitama já matou um deles. Boros encara uma foto de Saitama na tela. Enquanto isso, no noticiário, um repórter fala sobre a nave acima da cidade A. Outro repórter no local acrescenta que as autoridades estão monitorando a nave. Hammerhead assiste ao noticiário em choque enquanto preenche uma ficha de emprego. O noticiário mostra uma imagem da nave alienígena, enquanto o doutor, um macaco da Casa da Evolução, assiste em choque. Em outro lugar, Sonic afia sua espada e ouve as notícias em um rádio. O repórter fala sobre o quão fortes os monstros são. Sonic sorri ao ouvir isso. Na cidade A, Puri está exausto. Depois de abrir buracos no alienígena com socos, um herói fica impressionado com o dano de Puri. De repente, o alienígena se cura. O herói avisa os heróis de classe S que o alienígena pode se regenerar e seus ataques são perigosos. O alienígena sorri e os ataca. Ban avança, desvia o punho dele com um tapa, e então o soca de volta. O alienígena diz: diga a Ney para matar essas pragas com bombas. Uma cabeça emerge de seu corpo e cria asas. Enquanto ela voa para longe, um taco a joga no chão e um herói arremessa a cabeça para longe. O alienígena recebe uma mensagem em sua mente. Uma voz diz: temos um intruso. Ele olha para Ney, surpreso, e vê uma explosão. Enquanto isso, Saitama destrói uma porta. De volta à luta, o herói com um taco percebe uma bola de gude vermelha. Enquanto a cabeça se cura, a cabeça diz: eu vou te matar por isso. O herói pula no ar e ataca a cabeça. Enquanto o corpo principal do alienígena luta contra os heróis de classe S, Puri soca, Ban usa suas artes marciais e o samurai o corta. O herói ferido os avisa novamente. Ele diz: vamos recuar, até encontrarmos uma maneira de vencê-lo. Eles o ignoram e continuam lutando contra o alienígena. Em sua cabeça, o herói pensa: eles não vão me ouvir. Depois que o monstro cura seu corpo, a voz diz a ele novamente: volte para proteger a nave. Ele responde que está ocupado. O alienígena azul está preocupado e pergunta: eles são tão fortes assim? Ele o informa que Saitama matou metade dos alienígenas. Os heróis continuam atacando. O alienígena diz ao azul: jogue algumas bombas nesses humanos. O alienígena azul diz: tudo bem, vou jogar algumas bombas. O alienígena diz a ele para esperar, mas sua cabeça é cortada. Enquanto ela voa pelo ar,
ela pensa no intruso. E então retorna ao seu corpo. Enquanto isso, o herói com o taco ataca a cabeça do alienígena, revelando uma bola de gude. Ele a pega. Ele pergunta: o que é isso? A cabeça diz com raiva: devolva. Mas ele a esmaga com seu taco. A cabeça morre e cai no chão. O herói conta aos outros heróis de classe S sobre as bolas de gude. O alienígena fica chocado. Ele descobriu? O samurai pula e corta o alienígena. O alienígena pensa: todos vocês morrerão quando as bombas caírem. Agora vemos um mapa da nave espacial. Saitama está marcado em vermelho. Uma voz diz a Saitama: saia da nave imediatamente, ou você será morto. Saitama diz: que estranho. Consigo ouvir uma voz na minha cabeça. Ele diz à voz que está perdido e não sabe o caminho para sair. O alienígena diz: tudo bem, eu vou te guiar. Ele diz para ele virar à direita, mas Saitama sorri maldosamente e vai para a esquerda. O alienígena entra em pânico e diz: não vá por aí. Saitama corre feliz pela neve, arromba uma porta e vê alguns alienígenas se levantando de suas cadeiras. Ele se vira e vê tentáculos azuis. Heiking is an octopus. Batik is the blue alien who uses his power to throw rocks at me, he says. I am the most powerful psychic in the universe. You and you. Elsewhere, a barload hands and asks, my lord, the bombs are almost ready. Should you drop them? He gets no reply. Meanwhile, the alien looks at Saitama in surprise. Saitama asks, are you a psychic? The alien says, you will be serious now. The operators are scared and try to run. Its eyes glow, on the ground crumbles under Saitama. It tells him, my power allows me to control gravity. It is shocked, when it doesn't affect Saitama. It lifts rocks and spins them around itself, then releases them as beams. It laughs thinking Saitama is dead, but is shocked when it sees him alive. Saitama says, what a waste of psychic powers. He throws the rock to its head, killing it instantly. Then he jumps down and asks the aliens hiding, where is your boss? And the hero Agaka building and Cyclops hero shows Genos that the energy in the ship is increasing. At the entrance, an official gets a call from the boss. The boss orders him, tell everyone to go into the shelter, an explosion will happen soon. Elsewhere, an injured civilian struggles to walk. He falls to his knees, but is surprised when a bicycle appears. Meanwhile, the bar is charged and the alien sets let's target the humans at CTA. Pori breaks a marble, killing a head and leaving only two. The alien looks up and says, anytime soon. The weapon operator finds them and presses a button. The ship fires bombs at them. The heroes are afraid. The alien says, it's time to die. Suddenly, Tatsumaki lands and stops the bombs midair. She says the old man can't even fight one alien. Then she flies up, she redirects the bombs and says, take your bombs back. They fly into the spaceship, causing a huge explosion. The boss and the officials are amazed. At Hero Agaka, a mine is with Ian. The official thanks the biker hero. So Hero asks, where should we go? You want to rescue the survivors. The official is unconvinced. Back to Hero's appeal, and wants to follow the biker hero. They ask the official if they can borrow a car. Elsewhere, the alien shoots its hands at a hero. He evades the attack midair, and uses his back to strike it. Puri grabs its arms, and bang one end. He removes the marble from the monster's head, and breaks it. The alien and Wally slams Ban through some walls. The samurai and other heroes yell in fear. As Ban's from the wall, the alien laughs and mocks them for being weak. He tells the samurai, I'm killing you next. The samurai angrily replies, bring it on. Inside the spaceship, Boros is sitting on a throne. He says he is coming. We see Saitama running toward the war. He jumps and breaks through it. It crumbles and Saitama lands in the throne room. Boros looks at him, thinking this is the strongest warrior on this planet. Ele tem poder ilimitado. Ele se levanta e pergunta o nome de Saitama. Ele se apresenta como Boros, dominador do universo, e líder de um grupo de piratas chamado Matéria Escura. Saitama diz a ele seu nome e fala, eu não sei o que você quer da Terra, mas você destruiu completamente a cidade A. Boros desce as escadas e conta a Saitama sobre uma profecia. Ele diz, eu era um conquistador do espaço, tão forte que ninguém conseguia lutar comigo. Ele acrescenta, então eu fiquei entediado. Até que um dia um vidente me disse que em um planeta, eu encontraria alguém tão forte quanto eu que me faria amar lutar novamente. Ele se aproxima de Saitama e diz, eu viajei por 5 anos para chegar aqui. Agora que eu te vejo, sei que a profecia é verdadeira. Ele sorri, dizendo para Saitama lutar com ele. De repente, Saitama o soca contra um pilar. Ele pergunta, você é idiota?
Você não deveria sair por aí matando pessoas, só porque está entediado. Boros emerge do pilar, sua armadura brilha e se despedaça. Ele diz: você quebrou minha armadura que selava meu poder ilimitado. Boros aumenta seu poder, seu corpo fica azul e começa a brilhar, liberando uma aura poderosa. Enquanto Saitama observa, Boros diz: chegou a hora. Na cena seguinte, Boros corre para frente e soca Saitama. Mas Saitama bloqueia todos os seus ataques. Ele desfere um soco que o empurra para trás, depois persegue Saitama. Eles começam a lutar no ar com Saitama bloqueando seus ataques. Saitama o soca novamente e aterrissa, cortando o braço de Boros. Boros diz: mesmo com meu poder total, você ainda consegue lutar comigo. Em outro lugar, um herói de classe S olha para Neve. Ele pensa que a cidade está muito destruída, porque ninguém consegue alcançar a Neve. Ele acumula poder em seu braço e pega uma rocha. Ele a joga na Neve. De repente, as rochas começam a flutuar. Tatsumaki aparece e diz: apresse e saia. O herói cai e grita: ela é tão forte. Ela lança as rochas contra a Neve, causando explosões. Os alienígenas lá dentro ficam assustados e pedem ajuda. O operador chora: eu quero ir para casa. Fora da Neve, Genos vê o ataque e pensa que Tatsumaki é muito forte. Um herói se aproxima deles e diz que está de partida. O herói criança diz: tudo bem. Ele caminha até Genos e diz: eu quero falar com você. O herói o avisa: o cavaleiro de metal é seu inimigo. Genos pergunta por quê. Ele diz: você saberá em breve. Em outro lugar, o alienígena forma uma lâmina com sua mão e avança contra o samurai, que a corta. Ele ataca com outras, mas o samurai fatia todas elas e salta para trás. O monstro ri e diz: você estará morta em breve. Ban aparece, chocando o alienígena. O samurai aparece atrás dele e o fatia em pó, revelando uma esfera enquanto ele se regenera. Enquanto a cabeça se forma, Ban remove a esfera e diz: finalmente te peguei. E a quebra, fazendo a cabeça entrar em pânico. Ele morre e vira pó. O samurai sorri e diz: eu o teria matado. Ban diz a eles que está ficando velho. Um herói diz a eles que ainda precisam destruir anéis. Em outro lugar, o herói motociclista olha para Anéio. Enquanto os outros heróis resgatam uma garota, os heróis o chamam. Ele se vira e vai embora de moto. Dentro da Anéio, Boros soca Saitama, que bloqueia seus ataques. Ele avança no ar, atingindo-o enquanto lutam. Eles destroem uma coluna. Boros soca Saitama através de pilares, até seu corpo parar em um. Então ele corre e lhe dá uma voadora, destruindo outro pilar. Saitama sobe, enquanto Boros o persegue. Ele desfere um soco. Mas Saitama se esquiva. Eles explodem para fora da neve. Eles aterrissam na neve. O corpo de Boros brilha com energia azul enquanto ele diz: você é a pessoa mais forte que eu já enfrentei. A energia se transforma em um raio. Ele dispara contra Saitama, causando uma explosão na neve. Saitama se levanta após o ataque, mas Boros aparece por trás e o soca. O soco apaga o fogo. Boros lhe diz: você é forte, mas você não pode me vencer. Ele conta a Saitama sobre seu povo e suas habilidades regenerativas. Ele diz: eu tenho autocura e grande força, um ferimento que mataria você. Eu posso curar em segundos. Ele regenera seu braço e o mostra para Saitama. Ele diz a Boros que é na boca: você já terminou de lutar? Boros olha para ele em choque. Ele cerra o punho e grita: ainda não. Enquanto carrega energia ao seu redor, seu corpo fica rosa. Ele avança e soca Saitama para longe. O golpe causa uma explosão que mata os alienígenas na neve. Enquanto Saitama voa para trás, Boros aparece e se move rapidamente ao seu redor enquanto soca. Os ataques destroem a superfície da neve e explodem. Enquanto continuam lutando, Boros o gira, depois voa para cima e o arremessa para baixo. Ele continua com uma joelhada, causando uma explosão de raios. O ataque arremessa Saitama para a superfície da lua. Na lua, Saitama olha ao redor e prende a respiração. Ele pega uma rocha e a joga para trás. Então ele se agacha e pula em direção à Terra, o que causa uma cratera enorme na lua. Enquanto isso, na Terra, Boros está exausto porque usar o ataque de raio reduz sua expectativa de vida e energia. De repente, Saitama aterrissa na neve, causando uma enorme onda de choque que a abala. Os heróis veem e pensam que Tatsumaki usou seu poder. Boros encara em choque. Enquanto Saitama sai de um buraco e diz: eu voltei. Boros fica com raiva e corre em sua direção, depois o ataca por todos os lados. Saitama o soca, fazendo cuspir sangue voar para trás. Ele desliza pelo chão e diz: você é realmente forte, Saitama. De repente, Saitama o soca várias vezes de uma vez, destruindo seu corpo. O olho de Boros fica preto, e seu corpo se remonta e fica dourado. Ele começa a carregar sua energia. Enquanto ele faz isso, raios saem de seu corpo, destruindo tudo que tocam. Ele libera um feixe poderoso em Saitama. Saitama diz: eu também tenho que levar a sério. Ele cerra o punho e soca o feixe de volta para Boros, destruindo a neve e dividindo as nuvens. Mais tarde, vemos um corpo ressecado de Boros. Ele pergunta a Saitama: eu fui derrotado? Saitama responde: você era muito forte. Boros pergunta: foi uma luta difícil para você? Saitama lhe diz: sim, foi. Boros diz: você está mentindo. Não foi nenhuma luta difícil para você, porque você é mais forte que eu.
Saitama se afasta do corpo de Boros, enquanto a nave treme, e a esfera rosa se quebra. A nave espacial começa a cair no chão. Os heróis vêm, enquanto os alienígenas dentro da nave começam a entrar em pânico. O operador chora, "Eu quero ir para casa." Ban sugere que os heróis de classe S corram para o cais dos heróis, antes que a nave caia. Enquanto correm, o samurai se pergunta como Ban é tão rápido. Enquanto isso, o herói com o bastão diz a Puripuri para não correr na sua frente. Os alienígenas na nave ficam com medo, enquanto ela cai. Genos e o herói de classe S de pele escura observam a queda e se dirigem para lá. O herói de classe A, Amai Mask, vê o estrago e se pergunta: o que aconteceu aqui? Ele diz que todos os heróis da classe S tiveram uma reunião aqui hoje. Ele os vê e se aproxima. Ele pergunta a um herói o que aconteceu com a cidade. O herói pergunta: de onde você veio? Ele diz que estava em um set de filmagem. Eu vim para cá quando ouvi a explosão. O herói explica que alienígenas vieram em uma nave e atacaram a cidade. Mas os heróis cuidaram disso. Amai Mask fica com raiva e diz: seus tolos, a cidade está destruída. O herói diz a ele com raiva que ele não estava aqui. Ele concorda, mas aponta que os heróis da classe S estavam na cidade. O samurai explica que eles estavam em uma reunião quando a cidade foi atacada. Amai diz não é o suficiente. Puri diz a ele que eles fizeram o seu melhor. Ele lhes diz que são inúteis e uma vergonha. Ele desce e pede que eles se aposentem. Um herói se aproxima dele com raiva. Ele ameaça espancá-lo. Amai diz: eu permaneço na classe A, para que lixos como vocês não possam ir para esta classe. Uma cápsula cai do céu, surpreendendo-os. Ela se abre, e o Metal Knight sai. Ele vai em direção à nave espacial caída e diz: isto é magnífico. Genos pergunta por que ele veio depois da luta. Ele se lembra dos avisos do Drive Knight. Genos diz: você veio aqui para criar armas com a nave alienígena. Amai diz que esses heróis não são inteligentes o suficiente para usar armas. Isso irrita o herói atrás dele. O herói de pele escura os chama. Ele diz que alguns alienígenas estão aqui. Os alienígenas estão amarrados e assustados. O operador os avisa para ficarem quietos. Enquanto alguém se aproxima, eu Amai Mask e ele os mata. Um herói pergunta por quê. Ele diz que eles não mereciam viver. Eles eram maus. Ele olha para o Genos e diz: depois do rei do mar profundo você tem sido uma vergonha. Ban diz a Genos para não se importar com ele. Genos diz: eu estou bem. Enquanto ele se afasta, Genos pensa: ele me lembra de mim mesmo antes de eu conhecer o mestre. Ele de repente se lembra de Saitama. Enquanto isso, Tatsumaki está observando a nave. Um buraco aparece e Saitama sai. Ela voa e pergunta: de onde você veio? Genos corre para encontrá-lo. Ele pergunta se ele lutou contra o chefe. Saitama diz que sim. Enquanto eles andam, Tatsumaki fica chocada por eles a estarem ignorando. Ela grita para eles esperarem. Ela pergunta como um herói da classe B entrou na nave e o xinga de careca. Saitama diz a Genos para fazê-la parar. Genos diz: suma daqui, pirralha mimada. Ela o arremessa contra a rocha e diz: eu não sou uma pirralha. Eu sou mais velha que você. Ban aparece e diz para ela parar. Ela sai voando. Enquanto ela vai, ele diz: porque os heróis de classe são tão irritantes. Saitama tenta ajudar Genos e arranca a mão dele. Após o ataque dos alienígenas à cidade, a cidade foi completamente esquecida. Metal Knight conseguiu resgatar a nave espacial. A sede dos heróis foi reconstruída mais tarde. Isso é tudo por hoje. Se você gosta deste anime, não se esqueça de comentar o porquê e nos ajude a alcançar 1000 curtidas. Assim, saberemos que você realmente quer a próxima parte.